Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 431. Rock Slide Aerodactyl. E Chansey, prepare-se com Soft Boiled. Ele ordenou. Com um poderoso bater de asas, Aerodactyl convocou uma barragem de pedras, criando uma barreira robusta no campo de batalha, dificultando os movimentos de Mega Beedrill. Chansey, brilhando com uma aura nutritiva, preparou-se para curar qualquer ferimento com Soft Boiled. Giovanni rapidamente decodificou a tática de Austin, uma guerra de atrito com o objetivo de exaurir Mega Beedrill com os efeitos combinados de Curse e Barney. Mega Beedrill desvie com Aerial Ace, depois ataque Aerodactyl com Poison Jab. Giovanni respondeu. Mega Beedrill disparou pelo ar, desviando das pedras que caíam com agilidade e graça. Seus ferrões, cheios de veneno, avançam em direção ao Aerodactyl em um ataque mortal. Aerodáctilo contra-ataque com cabeça de ferro. Austin rebateu. A cabeça de Aerodactyl se transformou, coberta por um brilho metálico, enquanto avançava em direção ao ataque venenoso de Mega Beedrill. Os dois Pokémon colidiram. Ironhead enfrentando Poison Jab, uma batalha de aço contra a toxina. Assim como Mega Beedrill desviou o ataque, o efeito do status de queimadura consumiu mais sua saúde. O olhar de Giovanni se voltou para Chansey, calculando seu próximo movimento. Mega Beedrill, Aerial Ace em Drill Run em Chansey. Ele ordenou. Mega Beedrill rapidamente se desvencilhou de Aerodactyl, seu corpo aerodinâmico enquanto avançava em direção a Chansey com intenção letal. Mas Austin estava um passo à frente. Aerodáctilo, Stone Edge. Ele gritou. Aerodactyl, com um poderoso bater de asas, mergulhou em direção ao chão. A terra na frente de Mega Beedrill entrou em erupção, pedras disparando para cima enquanto o Stone Edge do Aerodactyl interrompeu o Drill Run. Chansey, longe de ser a curandeira dócil que parecia, revelou um sorriso travesso. Com agilidade inesperada, atingiu Mega Beedrill com um Fire Punch. A força do golpe enviou Mega Beedrill em espiral em direção a Aerodactyl. Aerodáctilo termine com garantia. As garras do Aerodáctilo irradiavam energia escura, formando uma foice. Enquanto Mega Beedrill tentava recuperar o controle, o Assurance de Aerodactyl atacou, cortando o exoesqueleto de Mega Beedrill. Um corte gigante apareceu, de onde escorria sangue, um forte contraste com seu corpo amarelo e preto. Mega Beedrill, agora gravemente ferido, lutou para se manter no ar. Mega Beedrill, crie um substituto e acerte Aerodactyl com o Tarn. Em um movimento confuso, Mega Beedrill conjurou uma isca, semeando confusão entre os Pokémon de Austin. Aproveitando o momento, ele executou um rápido retorno, seu corpo se tornando um projétil de alta velocidade apontado para Aerodactyl. Austin foi rápido em responder. Chansey, Cure com Soft Boiled agora. Ele gritou. Chansey brilhava com uma aura quente e curativa, estendendo seus poderes rejuvenescedores tanto para si quanto para Aerodactyl, restaurando sua força e curando seus ferimentos de batalha. Aerodáctilo, intercept com Skydrop. A voz de Austin soou clara. Aerodactyl, com uma batida poderosa de suas asas, levantou-se rapidamente, agarrando Mega Beedrill em suas poderosas garras no meio do giro. O antigo Pokémon subiu mais alto, preparando-se para lançar um Skydrop devastador. A frustração de Giovanni era palpável. Mega Beedrill, liberte-se com Bug Beat. Ele pediu. As mandíbulas de Mega Beedrill apertaram a perna de Aerodactyl, tirando sangue e forçando uma liberação assustada. Os dois Pokémon começaram uma queda livre, enredados em uma batalha feroz nos céus. Austin, aproveitando a oportunidade, instruiu, Chansey, Thunderbolt agora. Chansey, aproveitando a distração momentânea, liberou uma torrente de energia elétrica. O Thunderbolt avançou em direção a Mega Beedrill, que ainda estava lutando contra Aerodactyl. À medida que o raio elétrico se aproximava, os efeitos da queimadura mais uma vez afetaram Mega Beedrill. Em um último esforço, Mega Beedrill tentou iniciar roos para a recuperação, mas a paralisia do Thunderbolt de Chansey frustrou sua tentativa. Agora, Aerodáctilo, jogue-o. Austin comandou com urgência. Aerodactyl, aproveitando a oportunidade, arremessou Mega Beedrill em direção a Chansey com toda sua força. Chansey, preparada e esperando, lançou um enorme Fire Blast. Mega Beedrill soltou um grito ao ser engolfado pelas chamas. Seu corpo estava agora marcado por queimaduras e feridas paralisadas. Suas asas tremiam fracamente em uma tentativa fútil de permanecer no ar. Apesar da terrível situação, Giovanni permaneceu determinado. Swords Dance, ele ordenou, sua voz tingida de determinação. Os ferrões de Mega Beedrill começaram a brilhar, canalizando energia quando ele iniciou a Dança das Espadas, um movimento projetado para aumentar significativamente seu poder. Mas a queima implacável cobrou outro preço. Giovanni, vendo uma oportunidade fugaz, comandou com urgência. Mega Beedrill, X-Sor em Aerodactyl. Apesar da dor e da paralisia, Mega Beedrill, alimentado pelo poder de Swords Dance, conseguiu se esquivar de uma Thunder Wave. Em seguida, lançou um ataque feroz com a X-Sor em Aerodactyl, seus ferrões cortando o ar com precisão letal. Austin, rápido em responder, gritou. Aerodactyl, desvie e revide com Dragon Claw. Aerodactyl, reagindo rapidamente, tentou sair do caminho da X-Sor. No entanto, não foi rápido o suficiente para escapar completamente do ataque. Os ferrões de Mega Beedrill atingiram Aerodactyl com imensa força, causando um jato de sangue no ferimento. Em uma demonstração de resiliência, Aerodactyl, implacável com a lesão, retaliou com Dragon Claw. Suas garras, carregadas de energia dracônica, brilharam intensamente enquanto miravam em Mega Beedrill em um poderoso contra-ataque. A batalha se transformou em uma luta brutal. Mega Beedrill lançou uma série de golpes falsos em Aerodactyl. Cada golpe foi uma tentativa desesperada de ganhar vantagem, mas Aerodactyl igualou a ferocidade de Mega Beedrill com seus próprios ataques Dragon Claw.
Os dois Pokémon se chocaram no ar, seus movimentos criando um turbilhão de agressividade e determinação. Os golpes de Mega Beedrill foram rápidos, mas as garras de Aerodactyl foram igualmente rápidas e afiadas. O encontro se transformou em um espetáculo sangrento, com cada golpe deixando sua marca. Chansey usou continuamente suas habilidades de cura para curar as feridas de Aerodactyl. Este apoio constante de Chansey garantiu que Aerodactyl permanecesse na luta, apesar do ataque implacável de Mega Beedrill. No meio dessa troca feroz, a condição de Mega Beedrill piorou. Ele lutou bravamente, mas os contínuos golpes e ataques do Aerodactyl cobraram seu preço. Em um momento crítico, um dos ferrões direitos de Mega Beedrill foi cortado por um ataque particularmente cruel da garra do dragão. A perda de seu ferrão, combinada com os efeitos contínuos de queimadura, deixou Mega Beedrill em um estado terrível. Em uma tentativa final e desesperada, Mega Beedrill convocou cada grama de sua força restante. Com um grito penetrante, ele atacou Aerodactyl, canalizando toda a sua energia em um devastador Giga Impact. Aerodactyl, igualmente determinado, enfrentou o ataque de Mega Beedrill com seu próprio Giga Impact. A colisão foi monumental. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo telhado, seguido por uma nuvem de poeira e detritos. À medida que a poeira baixava, os dois Pokémon foram vistos frente a frente, presos em um impasse de poder colossal. Então, o inevitável aconteceu. O corpo de Mega Beedrill não conseguia mais sustentar a tensão. Ele entrou em colapso, voltando à sua forma Beedrill original. O outrora temível Pokémon agora estava imóvel, com o corpo machucado e ensanguentado pela intensa batalha. Giovanni, com o coração pesado, chamou Beedrill de volta à sua Pokébola, reconhecendo a derrota. Seu olhar se voltou para Mewtwo, que assistia com uma expressão divertida, quase zombeteira. O que agora? Giovanni ponderou internamente. Ele se perguntou se Mewtwo iria intervir ou se deveria adotar uma abordagem diferente. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele notou Austin, pronto com um olhar determinado. Acho que você sabe, comentou Giovanni com um tom resignado na voz. Não se preocupe, você pode libertar aquela aberração de 3 cabeças, Mewtwo não vai interferir, Austin respondeu com confiança. Giovanni não pôde deixar de rir da ousadia do jovem treinador. Deixe-me ver sua força contra um deus, garoto. Ele abriu uma Pokébola, liberando uma criação monstruosa, uma fusão dos semideuses do gelo, fogo e relâmpago, Tuefeezer. Este amálgama de Zapdos, Moltres e Articuno lançou uma sombra ameaçadora sobre Austin e a sempre sorridente Chansey. A aparência de Tuefeezer foi uma visão verdadeiramente aterrorizante de se ver, já que os poderes lendários de gelo, fogo e relâmpago convergiram para uma forma única e inspiradora. Seu corpo era uma fusão misteriosa dos 3 pássaros lendários, com a estrutura elegante e musculosa de Articuno, as asas ferozes com pontas de garras de Moltres e a plumagem irregular e eletricamente carregada de Zapdos. A criatura possuía 3 cabeças distintas, cada uma com o rosto de um dos pássaros lendários. A cabeça esquerda lembrava Articuno, com uma crista elegante coroada de gelo e olhos azul-gelo penetrantes. A cabeça central era a de Moltres, com olhos ferozes como chamas e uma pluma de fogo adornando sua crista. A cabeça direita assumiu a aparência de Zapdos, com seu bico afiado e relâmpago e energia elétrica crepitante envolvendo seus olhos. As asas de Tuefeezer eram uma visão incrível por si só, enquanto os 3 elementos se chocavam e se fundiam. As penas internas foram revestidas pelo fogo de Moltres, lançando um brilho infernal e bruxuleante nos arredores, enquanto as penas externas foram imbuídas da energia elétrica crepitante de Zapdos. Veias de gelo, reminiscentes do poder frígido de Articuno, percorriam o comprimento das asas, proporcionando um contraste arrepiante com o calor escaldante e as correntes elétricas. A cauda da criatura era uma fusão magnífica dos 3 Pokémon lendários, com as longas e esvoaçantes penas da cauda de Articuno, a pluma de fogo de Moltres e as bordas afiadas e irregulares do apêndice em forma de raio de Zapdos. À medida que a cauda varria o ar, deixava um rastro de gelo, fogo e faíscas em seu rastro. Quando Tuefeezer subiu aos céus, o poder absoluto que irradiava de sua forma de 3 cabeças causou arrepios na espinha de todos que o testemunharam. O ar ao redor da criatura crepitava de energia, e o solo abaixo parecia tremer em antecipação à batalha épica que estava prestes a acontecer. Isso parece horrível na vida real, parágrafo Mac, embora sua ferocidade e tenacidade façam muitos pensarem que seriam excelentes no papel, os Poochyena são, na verdade, cães de guarda muito ruins. Isso ocorre porque os cães de guarda, por definição, devem proteger um item ou local fixo. Mas Poochyena pode ser arrastado para longas distâncias de tudo o que está protegendo na perseguição de um alvo. Embora sejam certamente assustadores, os ladrões profissionais estão bem cientes desse hábito e trabalham em conjunto para afastar o guarda Poochyena e entrar furtivamente. É muito melhor servido por Gravlit ou Oldor. Essa determinação, junto com seu grande número na natureza, também fez de Poochyena um Pokémon popular para treinadores, mas esteja avisado. Poochyena é onívoro e mais selvagem do que domesticado, e eles veem qualquer alvo em batalha não como um Pokémon contra o qual competir em um jogo, esporte, mas como presa para devorar. Sempre que nocauteiam um Pokémon, eles começarão a martelar e mastigar, e ambos os treinadores devem ser rápidos com suas Pokébolas para evitar ferimentos debilitantes ao perdedor, que até mesmo um centro terá dificuldade para curar, ou pior, a morte. Os regulamentos da liga exigem que os treinadores de Poochyena continuem a segurar sua Pokébola nas mãos depois de mandá-los para fora e a chamar e retomar seu Pokémon sempre.
que ele marcara um nocaute, mas isso nem sempre é seguido em batalhas e acidentes não oficiais, ou em rivalidades excepcionalmente acirradas, acidentes acontecem. Alguns, citando essas tragédias, pediram que o treinamento de Poochyena fosse totalmente proibido, mas raramente são atendidos. A batalha Pokémon, apesar de todos os avanços da tecnologia moderna, ainda é um esporte sangrento, e qualquer Pokémon é capaz de causar ferimentos graves. E quando verdadeiramente domesticados, Poochyena podem ser animais de estimação bastante gentis. Mas Poochyena domesticados são pacifistas que suprimem seus instintos sem prejudicar amigos nem inimigos. Capítulo 432. Cidade Escarlate. Enquanto Lance olhava para cima, seus olhos se estreitaram em suspeita e preocupação. A rápida formação de nuvens de tempestade sobre a cidade Vermilion era incomum, e ele sentiu algo não natural em jogo. Pegando seu telefone via satélite, ele tentou entrar em contato com seus aliados para obter informações ou atualizações sobre seu status. Porém, para sua frustração, o telefone permaneceu teimosamente silencioso, incapaz de atravessar a interferência causada pela tempestade. Esta tempestade, ele murmurou para si mesmo, uma crescente sensação de desconforto se instalando. Voltando-se para Dragonite, Lance procurou entender se o Pokémon poderia exercer algum controle sobre a tempestade. Dragonite, você pode controlar esta tempestade? Ele perguntou, esperando uma resposta positiva. Dragonite, no entanto, apenas balançou a cabeça em um gesto negativo, proferindo um baixo Drá. Seu tom transmitia uma mensagem clara. Havia algo inerentemente antinatural nesta tempestade. Algo além do controle até mesmo de um poderoso Pokémon do tipo dragão como Dragonite. Determinado a investigar mais, Lance emitiu uma ordem. Hyper Beam, disse ele decididamente. Dragonite recuou, reunindo energia antes de liberar um potente Hyper Beam no céu, abrindo um buraco nas nuvens densas e tempestuosas. Mas a abertura criada pelo ataque fechou-se quase tão rapidamente como apareceu, as nuvens voltando ao seu lugar com uma urgência quase consciente. A resiliência e o comportamento da tempestade levaram Lance a ponderar uma possibilidade perturbadora. Essa tempestade foi algum tipo de tática da equipe Rocket? Ele se perguntou em voz alta. A ideia de que a equipe Rocket poderia ter projetado uma tempestade tão poderosa e antinatural era alarmante, mas não totalmente fora do alcance das possibilidades, dado seu histórico de uso de tecnologia e táticas avançadas para seus propósitos nefastos. Lance percebeu que este não era um fenômeno climático comum, foi um movimento estratégico, uma peça de xadrez em um jogo maior jogado pela equipe Rocket. O rápido fechamento do buraco nas nuvens indicava um nível de controle que era ao mesmo tempo impressionante e assustador. Enquanto estava ali com o vento uivando ao redor dele e de sua equipe de Pokémon, Lance sabia que precisava encontrar uma maneira de combater essa nova ameaça. Mas como? Cidade de Estanho. O Tenente Surge e Flint estavam no topo dos restos mortais do Projeto Ghidorah, seus olhares fixados na tempestade que se formava acima. Os restos da batalha estavam espalhados ao redor deles, um testemunho do conflito feroz que acabará de acontecer. Flint começou a comentar sobre a tempestade. Olhe para aquelas nuvens, disse ele, com a voz tingida de admiração e preocupação. Nunca vi uma tempestade se formar tão rapidamente. É como se o céu simplesmente mudasse em um instante. Ele continuou, seus olhos traçando os padrões rodopiantes das nuvens escuras. Sabe, eu enfrentei nevascas e tempestades de areia em minhas batalhas, mas isso é outra coisa. É como se a própria natureza estivesse fazendo birra. Enquanto Flint falava, notou o silêncio de seu companheiro. Voltando-se para o Tenente Surge, ele ficou surpreso com a expressão que viu. Pela primeira vez em décadas, houve medo nos olhos de Surge. Essa tempestade não é natural, disse Surge, sua voz quase um sussurro. Parece que foi criado por Zapdos. Flint, surpreso com a afirmação, soltou uma risada curta. Você está brincando certo? Ele perguntou, tentando aliviar o clima. A ideia de que um Pokémon lendário como Zapdos pudesse estar envolvido parecia absurda, mas o Tenente Surge balançou a cabeça, seu olhar nunca deixando a tempestade. Não, Flint, não estou brincando. Senti o poder dos Pokémon do tipo elétrico durante toda a minha vida, e isso é diferente. É como se a energia bruta de uma tempestade tivesse sido aproveitada e amplificada. E só conheço um Pokémon que pode exercer tal poder. A seriedade na voz de Surge fez Flint parar. Ele olhou de volta para o céu, agora vendo a tempestade sob uma nova luz. O trovão, o relâmpago, tudo parecia pulsar com uma intencionalidade misteriosa. Se isso for verdade, disse Flint lentamente, então estamos lidando com uma força que está além de tudo que já encontramos antes. Ginásio da cidade Cerulean. Em Cerulean City, Daisy, Violet e Lily, as três irmãs conhecidas por sua liderança no Cerulean Gym, estavam aproveitando o que consideravam seu momento de glória. Diante deles estava Agatha, uma das Elite Four e uma treinadora veterana, com uma expressão de desinteresse velado. Nós realmente mostramos a eles, não foi? Daisy exclamou com um sorriso, seus olhos brilhando de orgulho. Violet entrou na conversa. Sim, graças à nossa brilhante estratégia e habilidade, Cerulean City permanece sã e salva. Lily, para não ficar atrás, acrescentou. Nossos Pokémon do tipo água eram simplesmente imparáveis. Somos os verdadeiros heróis de Cerulean City. Agatha, ouvindo o autoelogio, parecia estar contando mentalmente os segundos, com o rosto marcado pelo desejo de estar em qualquer lugar, menos ali. A ideia de suportar mais as divagações egoístas do trio parecia doer, e ela parecia querer bater a cabeça contra um poste para escapar da conversa. De repente, uma voz cortou a atmosfera autocongratulatória. Velha bruxa, acho que você pode querer ver isso, gritou Karen, outro membro da Elite Four conhecido por seus Pokémon do tipo Dark. Seu tom era sério, um forte contraste com a conversa exultante das irmãs.
À medida que a atenção de todos se voltava para Karen, eles se viraram para seguir o olhar dela em direção ao céu. Em poucos instantes, eles testemunharam o céu se transformando em uma violenta tempestade, as nuvens escuras e ameaçadoras, agitando-se com uma intensidade que parecia pouco natural. E agora? Karen perguntou, virando-se para a Agatha, que agora observava atentamente a tempestade. Agatha, com os olhos estreitados em concentração, estudou o céu com um olhar experiente. O súbito aparecimento de tal tempestade, especialmente após os acontecimentos na cidade Vermilion, não foi coincidência. Sua mente correu pelas possibilidades, tentando ligar os pontos. Esta não é uma tempestade comum, disse Agatha finalmente com a voz baixa e séria. Tem as marcas de um fenômeno controlado, possivelmente obra de um poderoso Pokémon do tipo elétrico. Por toda a região de Kanto, uma sensação semelhante de pressentimento e admiração se espalhou quando a tempestade repentina e não natural se manifestou nos céus acima. Da ilha Cinnabar à cidade de Celadon, da floresta Viridian às ruas tranquilas da cidade de Palette, o povo e os Pokémon de Kanto se depararam com um fenômeno sem precedentes. Lorelei e Blaine ficaram lado a lado, observando a tempestade com uma mistura de admiração e preocupação. Os mares geralmente calmos ao redor da ilha agitavam-se violentamente sob as nuvens escuras e rodopiantes. Em Celadon City, Brock, Michi, Erika e Bruno, reunidos, seus olhos voltados para o céu. Eles conversaram em voz baixa tentando entender a mudança repentina no clima, sabendo muito bem que uma transformação tão rápida não era uma ocorrência natural. Enquanto isso, na cidade de Viridian, Blue, o ex-campeão Pokémon, observava a tempestade com uma mente tática, ponderando as implicações de uma perturbação tão poderosa e generalizada. Ele sabia que este não era apenas um simples padrão climático, algo ou alguém estava manipulando os elementos em grande escala. Na pacata cidade de Palette, o professor Oak estava do lado de fora de seu laboratório, com seus olhos experientes estudando as nuvens de tempestade. Ele podia sentir o medo e a incerteza no ar, não apenas das pessoas ao seu redor, mas também dos Pokémon, que pareciam compreender instintivamente a magnitude do que estava acontecendo. Em toda a região, os Pokémon reagiram à sua maneira. Alguns corriam freneticamente como se tentassem escapar do alcance da tempestade, enquanto outros se agarravam às suas famílias, buscando conforto diante do desconhecido. Era como se pudessem sentir o poder bruto encapsulado na tempestade, algo além do reino de um evento climático normal. Os humanos também reagiram com uma série de emoções, medo, curiosidade, admiração. Eles se reuniram em grupos, olhando para o céu trovejante, cheio de nuvens escuras e ameaçadoras que pareciam conter uma força misteriosa e poderosa. Em uma parte densa e isolada da floresta, Paul estava sozinho, com seu cabelo roxo balançando com as rajadas de vento. Ele olhou para o céu escuro, uma carranca marcando suas feições quando percebeu a necessidade de construir um abrigo. A tempestade que se aproximava prometia ser violenta e sem uma cidade próxima para se refugiar, ele teve que confiar em suas próprias habilidades de sobrevivência. Quando ele começou a reunir materiais para um abrigo improvisado, uma comoção repentina e inesperada o assustou. Um por um, seus Pokémon começaram a se libertar com força de suas Pokébolas. Assustado, Paul se virou, seus olhos passando de um Pokémon para outro, tentando entender a razão por trás de seu comportamento incomum. Qual é a ameaça? Ele perguntou com uma voz fria e autoritária, esperando uma reação imediata de seus leais companheiros. No entanto, para sua surpresa, eles o ignoraram, um comportamento completamente estranho para eles. Em vez disso, eles rosnaram e rosnaram, com os olhos fixos no céu agitado acima. Paul sentiu uma onda de confusão e preocupação. Ele examinou os céus, imaginando se algum Pokémon poderoso poderia estar escondido na tempestade. Mas os céus não ofereceram uma resposta clara, apenas o estrondo sinistro de um trovão e o clarão de um relâmpago distante. Enquanto isso, por toda canto, cenas semelhantes se desenrolavam. Treinadores de todos os lugares testemunharam seus Pokémon liberando-se espontaneamente de suas Pokébolas. Esses Pokémon, geralmente obedientes e atentos aos seus treinadores, agora pareciam movidos por um instinto singular e primitivo. Eles rosnaram e mostraram os dentes, não em agressão aos seus treinadores, mas como se estivessem prontos para protegê-los de uma ameaça invisível e iminente. Este comportamento coletivo, transversal a diferentes espécies e temperamentos de Pokémon, sugeria uma resposta profunda e instintiva à tempestade. Era como se os Pokémon sentissem um perigo dentro da tempestade, um perigo tão potente que acionou seus instintos protetores. Os treinadores, embora perplexos e preocupados, não puderam deixar de sentir admiração pela demonstração de lealdade e coragem de seus companheiros Pokémon. Mas a questão ainda permanecia: o que foi essa tempestade? Parágrafo MAC. Hoje o termo caça lembra uma atividade altamente ritualizada onde o objetivo não é matar, mas capturar Pokémons raros. Mas durante a maior parte da história de Oen, o termo se referia a um esporte bárbaro e sangrento em que treinadores lideravam matilhas de Migutiena para perseguir e destruir Pokémons grandes e esquivos como Tropius. Muitas vezes se supõe que os humanos eram acidentais neste esporte, pois os Migutiena selvagens são conhecidos por perseguir e comer grandes Pokémons sem nenhum treinador liderando suas matilhas. Poucas pessoas que sugeriram isso observaram muitos bandos de Migutiena na natureza. Se tivessem feito isso, logo perceberiam que passam muito mais tempo brigando entre si por orgulho, glória e pela maior parte da matança do que realmente rastreando a presa. Na verdade, os Migutiena selvagens muitas vezes sobrevivem durante semanas sem comer, e o poder lendário e a selvageria da sua mordida têm sido frequentemente atribuídos a uma fome intensa, embora os seus homólogos domésticos, mais bem alimentados, não tenham menos problemas. Foram os Migutiena domésticos que foram inicialmente conhecidos por seu trabalho em equipe, pois a principal tarefa do caçador naqueles tempos passados era uni-los em uma força disciplinada capaz de cooperar efetivamente uns com os outros. Os gritos de comandos em batalha eram para mostrar
Era verdade que a matilha obedecia ao seu treinador, mas uma matilha habilidosa não precisava de ordens. Na verdade, muitos observadores ao longo da história, e mesmo alguns hoje em dia, afirmam observar ocasionalmente uma matilha selvagem de migutiena que caçava como um grupo eficaz. Atualmente pensa-se que estas matilhas eram inicialmente domésticas que mantiveram a sua propensão para o trabalho em equipa e elegeram um novo líder depois do humano que, inicialmente os comandava ter sido morto em batalha com as suas presas. Capítulo 433. Joto, Pico Azura. Enquanto o elegante carro percorria a sinuosa estrada montanhosa dos Picos Azura, o sol mergulhava atrás dos picos, lançando longas sombras sobre a paisagem acidentada. As majestosas montanhas se estendiam infinitamente, seus picos cobertos de neve brilhando contra o céu azul. O motor do carro zumbia em harmonia com o vento sussurrante, serpenteando sem esforço pelas curvas sinuosas. De repente, o carro parou bruscamente, confrontado por um bloqueio aparentemente intransitável. O motorista Walker olhou ao redor do carro antes de apertar um botão. Como se respondesse ao sinal, a estrada abaixo do carro começou a tremer e a mudar, assustando-o. Diante de seus olhos, o bloqueio se dividiu, revelando uma entrada de túnel escondida que estava escondida na face escarpada da montanha. Um leve brilho iluminou o túnel, convidando-o a se aventurar lá dentro. Com uma mistura de curiosidade e receio, Walker pisou no acelerador e dirigiu o carro até a passagem misteriosa. As paredes do túnel pareciam se fechar à medida que o carro se aprofundava, mas o brilho à frente ficava mais forte. De repente, o carro surgiu do outro lado do túnel, e Walker se viu diante de uma visão que o deixou pasmo. Ali, aninhado no abraço de um penhasco com vista para o vasto oceano, ficava o quartel-general da Polícia Internacional. A estrutura colossal era uma maravilha da arquitetura e da engenharia, com seu design elegante e moderno contrastando fortemente com a beleza natural e crua das montanhas circundantes. A fachada de vidro da sede brilhava, refletindo os raios do sol poente, lançando um brilho quente na superfície do oceano. A sua localização parecia desafiar a gravidade, como se o edifício estivesse ancorado ao penhasco por uma força invisível. À medida que Walker se aproximava, os portões de entrada se abriram silenciosamente, dando-lhe as boas-vindas ao coração da organização. Quando Walker se aproximou da entrada da sede da Polícia Internacional, um arrepio percorreu sua espinha, como se estivesse à beira de um abismo de escuridão e intriga. O primeiro posto de controle exigiu que ele colocasse a mão trêmula em um scanner biométrico frio, cujo zumbido ameaçador ecoava pela câmara vazia. O scanner examinou os padrões únicos de sua pele, lendo sua identidade como um texto enigmático. Com um gemido agudo e metálico, a porta de aço reforçado se abriu, revelando outra câmara mal iluminada. Walker hesitantemente subiu em uma plataforma, cercada por um brilho verde misterioso. A avançada tecnologia de escaneamento corporal ganhou vida, liberando uma série de lasers que o varreram como os tentáculos famintos de um espectro fantasmagórico. Quando a plataforma emitiu um som suave e assustador, Walker recebeu passagem para o santuário interno da sede. Ao entrar no saguão, Walker foi imediatamente atraído para um elevador de alta velocidade, com as portas abertas como a boca de uma fera faminta. Ele entrou com a voz vacilante enquanto falava sobre seu destino, o último andar. O elevador respondeu com um zumbido perturbador, sua subida tão rápida e enervante quanto um mergulho repentino na escuridão. Em poucos segundos, Walker chegou ao último andar. As portas se abriram e revelaram uma sala cheia de colegas, os rostos pálidos e contorcidos de terror. A luz bruxuleante lançava sombras horríveis em seus rostos enquanto eles se amontoavam em torno de um monitor grande e pulsante. O que está acontecendo? Walker perguntou, sua voz apenas um sussurro. Está um caos lá fora. Walker gaguejou um de seus colegas, incapaz de tirar os olhos da tela. As batalhas estão estourando por toda canto. As imagens no monitor eram semelhantes a uma visão de pesadelo, imagens de satélite revelando batalhas que assolavam a região de canto como uma praga de gafanhotos. Quando Walker se juntou à reunião macabra, o diretor Benjamin Lancaster, um homem cuja presença era tão fria e inflexível quanto as paredes de pedra de uma cripta, agarrou-o pelo braço. Os olhos azuis de aço de Lancaster perfuraram Walker como adagas geladas, gelando-o até os ossos. Olha, precisamos conversar sobre o seu super-herói e as informações que ele nos deu, ele sibilou, arrastando-o para seu escritório, que parecia mais uma tumba do que um local de trabalho. As paredes pareciam se fechar ao redor deles enquanto Lancaster acusava o super-herói de Walker de estar em conluio com a equipe Rocket, já que a informação que ele lhes deu sobre as bases da equipe Rocket era falsa. Walker permaneceu em silêncio, ouvindo o discurso furioso de seu superior, com o coração batendo forte no peito. De repente houve uma batida na porta. Uma jovem Emily, chefe de comunicações com o rosto pálido e a voz trêmula, interrompeu a atmosfera opressiva. Senhor, você precisa ver isso, ela sussurrou, com os olhos arregalados de medo. Todo o grupo a seguiu para fora do escritório e até o corredor, onde foram confrontados por uma série de telas exibindo uma enorme tempestade que engolfou toda a região de canto. Cada tela mostrava uma parte diferente de canto, mas todas eram dominadas pela mesma imagem aterrorizante da enorme tempestade. As telas revelaram um aumento anormal nos campos magnéticos em certas áreas, aumentando a sensação de desastre iminente. O olho da tempestade, conforme mostrado na tela central, estava ameaçadoramente posicionado sobre Saffron City. As imagens eram intensas, com nuvens rodopiantes e relâmpagos que pareciam quase sensíveis em sua ferocidade. A voz de Lancaster tremeu quando ele se virou para Walker. Esses fenômenos são naturais ou... Walker assentiu solenemente, indicando que esses padrões climáticos catastróficos eram de fato obra das habilidades extraordinárias de seu super-herói. A voz do diretor falhou com urgência quando ele ordenou o envio de esquadrões para monitorar e ajudar nas áreas afetadas.
concentradas, especialmente ao redor do olho da tempestade. Virando-se para Emily com os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação, ele pediu quaisquer dados disponíveis sobre o caminho potencial da tempestade e suas implicações para Saffron City. Emily hesitou, sua voz quase um sussurro enquanto confirmava a terrível situação. A tempestade, com Saffron City em seu coração, não mostrava sinais de se dissipar. Traga-me uma transmissão ao vivo de Saffron City. Agora. Lancaster exigiu, sua voz ecoando pelo corredor sombrio. Emily bateu freneticamente nos controles, com os dedos tremendo. Mas em vez de mostrar a cidade movimentada, a tela permaneceu um vazio negro impenetrável. Não consigo encontrar Saffron City, senhor. Emily gaguejou com a voz embargada de medo. É como se estivesse sendo protegido por algum tipo de barreira. Um silêncio pesado desceu sobre a sala, denso de pavor e descrença. O ar ficou mais frio e os rostos de todos na sede da Polícia Internacional pareceram envelhecer décadas num instante, à medida que todos percebiam a gravidade da situação que se desenrolava diante deles. O que fazemos agora? Um dos colegas sussurrou, sua voz quase inaudível. A mandíbula de Lancaster se contraiu e seus olhos pareceram arder com uma fúria fria. Mobilizamos todos os agentes disponíveis em direção a Saffron. Trazemos seu super-herói ao lado do líder da equipe Rocket e acabamos com esse pesadelo. Com uma nova determinação, a equipe se dispersou, cada membro concentrado em suas tarefas. Walker não conseguia se livrar da sensação de que estavam à beira de um precipício, olhando para um abismo que ameaçava engoli-los inteiros. Mas não tiveram outra escolha senão enfrentar os horrores que os aguardavam, pelo bem das pessoas e das vidas que escolheram proteger. A atmosfera em Vermilion City ficou tensa quando Lance observou um fenômeno estranho. Os cabelos de todos, de humanos a Pokémon, começaram a se arrepiar, uma indicação clara de um raio iminente. O ar estalava com eletricidade estática, aumentando a sensação de perigo iminente. De repente, os céus desencadearam sua fúria. Um colossal pilar de relâmpago tão vasto e poderoso atingiu uma força que transcendeu a natureza. Foi um espetáculo inspirador, mas aterrorizante. O relâmpago foi tão intenso que causou uma pausa momentânea nos batimentos cardíacos de todos. Um suspiro compartilhado de choque e admiração percorreu a multidão. À medida que a luz ofuscante do pilar de relâmpago desaparecia, os olhos de Lance foram atraídos para um enorme buraco que havia sido criado no Mar Escarlate. Em torno desse vazio, a água sibilava e se transformava em vapor, lutando para preencher o abismo recém-formado. Mas foi o que Lance viu dentro do buraco que realmente chamou sua atenção. Lá, em meio ao caos da tempestade e do mar, estavam os restos de uma estrutura elaborada, uma base da equipe Rocket. A base, antes escondida e submersa, foi agora exposta e totalmente destruída pelo raio. Os restos de equipamentos eletrônicos e maquinários avançados flutuavam entre os escombros, evidência das operações secretas que a equipe Rocket vinha conduzindo bem debaixo de seus narizes. A revelação foi surpreendente. A equipe Rocket não apenas se infiltrou na cidade Vermilion, mas também estabeleceu uma base significativa de operações dentro dela. A destruição desta base, embora tenha sido um golpe significativo para a equipe Rocket, também levantou inúmeras questões. Há quanto tempo eles estavam operando lá? Que planos eles estavam tramando em tal instalação? À medida que a realidade da situação foi sendo absorvida, Lance compreendeu que esta era uma vitória crítica, mas também um forte lembrete da ameaça generalizada que a equipe Rocket representava. Os céus acima da cidade Vermilion pareciam ecoar esse sentimento, a tempestade recuando lentamente, mas deixando para trás um ar carregado de vigilância e incerteza. Base da equipe Rocket em Vermilion City, destruída? Enquanto o Tenente Surge e Flint permaneciam em meio ao caos, uma sensação repentina e estranha os envolveu. Eles notaram os cabelos de todos em pé, um sinal claro de um raio iminente. Pokémon e humanos pararam, sentindo a força natural iminente. Então aconteceu. Um pilar de relâmpago tão massivo e intenso caiu dos céus. Seu poder era diferente de tudo que eles já tinham visto. Uma exibição bruta de energia elétrica que parecia desafiar as leis da natureza. O impacto foi tão profundo que todos, desde o menor Pokémon até os treinadores mais experientes, pararam no meio do caminho, olhando em choque e admiração. A magnitude do ataque deixou-os momentaneamente congelados, lutando para compreender a escala do que tinham acabado de testemunhar. Percebendo o perigo potencial, Surge e Flint imediatamente entraram em ação, correndo em direção ao local do raio. Ao se aproximarem, eles viram um buraco gigante onde ficava o museu da cidade de Pelter. O raio não atingiu apenas o chão. Ele havia destruído a estrutura, deixando um abismo em seu lugar. Olhando pelo buraco, a visão que o saudou foi de devastação. Os restos derretidos e destruídos do que parecia ser uma base escondida da equipe Rocket estavam expostos entre as ruínas do museu. A base, que já foi uma fortaleza secreta situada dentro da cidade, agora não era nada mais do que uma ruína fumegante, com seu metal retorcido e terra arrasada pintando um quadro de aniquilação total. A compreensão ocorreu a Surge e Flint. Este não foi um raio comum. O poder e a precisão do ataque sugeriam que ele era direcionado com um propósito em mente. A destruição da base da equipe Rocket não foi uma mera coincidência, foi um ato deliberado. Base da equipe Rocket em Pelter City, destruída. Enquanto estavam na beira da cratera, Surge virou-se para Flint, com uma mistura de choque e realização nos olhos. Isso não foi acidente, disse ele. Quem quer que tenha causado isso. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Flint concordou com a cabeça, o olhar fixo nas ruínas. Sim, ele respondeu, sua voz sombria. À medida que a tempestade continuava a girar implacavelmente pela região de Canto, um padrão extraordinário e alarmante começou a emergir. Em vários locais, da ilha Cinnabar à cidade Celadon, da floresta Viridian às ruas pitorescas da cidade Palette, pilares de relâmpagos atingiram com precisão e força. Estas não foram greves comuns, eles tinham como alvo bases da equipe Rocket espalhadas por toda a região.
cada um fazendo uma declaração poderosa contra a organização nefasta. Lorelei e Blaine testemunharam a visão inspiradora de um pilar de relâmpago caindo sobre uma base escondida na ilha Cinnabar, o impacto causando tremores por toda a terra e mar. Brock, Mish, Erica e Bruno, reunidos em Celadon City, assistiram incrédulos quando um ataque semelhante destruiu uma instalação secreta da equipe Rocket, deixando para trás nada além de ruínas fumegantes. Na cidade de Viridian, Blue observou a destruição de mais uma base, sua mente correndo para compreender a escala e a precisão desses ataques. Até o Professor Oak, nos confins pacíficos de Pallet Town, viu o céu iluminar-se quando uma base distante foi atacada e destruída pela fúria da tempestade. Ao longo de Canto, os Pokémon reagiram instintivamente ao poder da tempestade. Muitos correram com medo, buscando abrigo no caos. Outros esconderam-se, aconchegando-se com as suas famílias, com os sentidos sobrecarregados pela intensidade da tempestade. Era como se entendessem a natureza incomum desta tempestade, uma força diferente de tudo que já haviam experimentado antes. Os humanos também foram cativados pelo espetáculo. Eles observaram o céu, cheio de nuvens escuras e ameaçadoras e iluminado por relâmpagos repentinos e brilhantes. As emoções variavam do medo à curiosidade e à admiração, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. A destruição direcionada das bases da equipe Rocket adicionou uma camada de intriga e especulação ao já misterioso evento. A questão na mente de todos era clara. Quem ou que estava comandando esta tempestade e orquestrando estes relâmpagos? A precisão e a mira deliberada sugeriam uma inteligência por trás da tempestade, uma mão orientadora que usava a fúria da natureza como arma contra a equipe Rocket. À medida que a tempestade continuava o seu caminho de destruição, o povo de Canto esperava com a respiração suspensa, perguntando-se o que viria a seguir nesta demonstração de poder sem precedentes. Parágrafo MAC. Os inimigos mais rigorosos e implacáveis da legislação anti-lixo no mundo Pokémon não são os grandes poluidores de Celadon City, nem os treinadores Trubbish e Garbodor de Unova, mas os Zigzagoners de Oen, um rival improvável, pois estes são um grupo de pessoas que muitas vezes limpam mais lixo do que qualquer uma dessas leis por direito próprio. Carregando equipes de um Pokémon poderoso e 5 Zigzagon, eles andam pela grama alta, usando a habilidade única de seus Pokémons para encontrar e restaurar itens descartados. Para um treinador habilidoso com um Zigzagon talentoso, até mesmo doces raros podem ser reciclados. Zigzagoning não se origina da versatilidade de um necrófago, mas como uma busca em pânico por armas e cura que esses Pokémon fracos tentam em vez de revidar sempre que são atacados por Pokémon selvagens. A tarefa de seus treinadores e do único Pokémon não Zigzagon da equipe não é nocautear seus inimigos imediatamente, por mais fácil que seja fazê-lo, mas sim proteger seus companheiros de equipe até que eles terminem de encontrar e restaurar todos os itens valiosos no chão e escondidos sob o solo. Só então terminam a partida. A razão pela qual os Zigzagoners se opõem a essas leis é porque, embora as pequenas patas e os grandes espinhos de um Zigzagon sejam incríveis na restauração de itens de outros, esses Pokémon são incapazes de reconhecer qualquer item que eles ou seus treinadores tenham usado como um objeto que pode ser trazido de volta a um estado utilizável. Então os Zigzagoners devem contar com o lixo para obter suas riquezas. Talvez se eles pudessem restaurar seus próprios itens, a física como a conhecemos seria questionada e a escassez eliminada neste mundo, pois um Zigzagon competente pode restaurar itens de ultrabolas a poções máximas sem qualquer perda de eficácia. Capítulo 434. Cidade Saffron, Cooperação Sylph, Telhado. Austin sentiu o peso do momento cair sobre ele enquanto enfrentava o próximo e possivelmente mais formidável Pokémon de Giovanni, Tuefizer. O ar estava denso de tensão, uma batalha de proporções monumentais no horizonte. Giovanni, sempre estrategista, fez uma oferta, sua voz misturada com uma mistura de persuasão e desafio. Sabe, posso poupar você. Apenas desista e se torne meu braço direito. Posso lhe oferecer riquezas, fama, poder, o que seu coração desejar. Austin, no entanto, respondeu à proposta de Giovanni com uma risada. Não, estou bem. Não trabalho com alguém mais fraco do que eu, ele respondeu com confiança, sua postura inflexível. Então você cairá sob o poder de um deus, retrucou Giovanni, seu tom tingido com uma mistura de advertência e antecipação. Sim, certo, Austin respondeu com um aceno de desdém. O dia em que eu precisar de um deus para vencer minhas batalhas é o dia em que penduro minhas Pokébolas. Vamos ver o quão divino é realmente o seu Tuefizer. Austin, ereto com um sorriso malicioso, olhou para Mewtwo, que deu um aceno sutil. O poder de Mewtwo aumentou, manifestando uma vasta plataforma de energia psíquica que se estendia desde o telhado de Saffron City. Este feito extraordinário deixou Giovanni momentaneamente impressionado, reconhecendo que sem esta salvaguarda, o poder de Tuefizer teria acidentalmente destruído a cidade. A curiosidade de Giovanni despertou. Estou curioso. Como você conseguiu que Mewtwo cooperasse? Ele perguntou, com os olhos fixos no lendário Pokémon. O sorriso malicioso de Austin se alargou. Eu prometi a ele uma luta divertida, ele respondeu com confiança. A expressão de Giovanni endureceu. Ah, é mesmo? Então boa sorte em sobreviver. Ele voltou sua atenção para Tuefizer, segurando sua Pokébola. Uma explosão de energia eletromagnética pulsou da bola, um comando silencioso, mas claro, para o poderoso Pokémon. Mate, o Giovanni pronunciou, sua voz era uma mistura de comando e antecipação. Em um movimento decisivo, Austin chamou Chansey de volta e lançou 3 de seus próprios Pokémon, Charmeleon, Arbok e Shedinja, no campo de batalha. À medida que a batalha em Saffron City aumentava, Austin foi elevado ao céu por Musharna, seu confiável Pokémon do tipo psíquico. Corra, ele instruiu com firmeza. O Pokémon saiu correndo, perseguido pelo formidável Tuefizer, seu rugido sacudindo a cidade. Austin, carregado por Musharna, seguiu de perto, sua mente pensando em táticas. Abaixo, as ruas eram um borrão enquanto ele flutuava ao lado de seu Pokémon em batalha. Tuefizer, enorme e imponente, abriu bem as asas, lançando uma grande sombra sobre a área. Preparava-se para um ataque poderoso, mas Austin estava pronto. Arbok, use gastroácido em Shedinja, ele ordenou. Em um movimento rápido, Arbok desativou a habilidade Wonder Guard de Shedinja. Simultaneamente, Musharna, posicionado estrategicamente, realizou uma troca de habilidades.
Musharna, troque habilidades com Charmeleon. Austin dirigiu. A troca foi perfeita, transferindo a guarda maravilha de Shedinja para Charmeleon, tornando-o quase imune aos ataques de Tuefizer. Com Charmeleon agora protegido pela Wonder Guard, a confiança de Austin aumentou. Charmeleon, você está de pé, ele gritou. Tuefizer lançou seu ataque ao céu. Estava envolto em chamas vermelhas, parecendo um meteoro enquanto se lançava em direção a Charmeleon a uma velocidade incrível. Acima, Austin, observando atentamente, chamou um contador. Blitz aérea. Ao seu comando, Charmeleon se agachou, as chamas girando ao seu redor, preparando-se para uma manobra rápida enquanto combinava o poder do Flare Blitz com o Aerial Ace. Em uma demonstração de velocidade, Charmeleon, agora como um cometa, esquivou-se do Sky Attack no último momento possível. A evasão estava tão próxima que a colisão de energias criou uma explosão de luz, iluminando momentaneamente toda a área. Abaixo deles, os cidadãos de Saffron City seguros, mas ainda à vista da batalha acima, gritavam de terror. Austin, observando a batalha do céu, sabia que era a hora de um movimento decisivo. Use Draco Twister. Ele comandou, sua voz cortando o caos da batalha. Charmeleon respondeu imediatamente. Seu corpo começou a brilhar em uma cor laranja brilhante, um sinal do ataque iminente. Em seguida, lançou uma bola de luz laranja no céu. A bola explodiu em múltiplas esferas menores, cada uma delas crepitando de energia. À medida que essas esferas subiam, Charmeleon estendeu sua garra para frente e na ponta, uma esfera de vento se materializou. Deste orbe, um poderoso tornado irrompeu. Este não foi apenas um tornado qualquer, foi uma fusão de Twister e Draco Meteor, criando um furacão com meteoros em espiral dentro. O ataque moveu-se como uma broca feroz, indo direto para Tuefizer. Tuefizer, entretanto, não deveria ser subestimado. Apesar do ataque impressionante de Charmeleon, a destreza física de Tuefizer foi avassaladora. Ele combateu o furacão, dominando com força absoluta. O impacto do contra-ataque de Tuefizer foi tão forte que Charmeleon e os outros Pokémon foram levados por 1,5 km, espalhados pelos ventos fortes. Preso no caos acima de Saffron City, Austin lutou com a realidade de ser arrastado para longe de Tuefizer. Apesar da distância, a pressão do poderoso Pokémon era palpável, uma prova da sua imensa força. Vocês estão bem? Austin gritou, preocupado com seu Pokémon. Em resposta, ele ouviu seus gritos, um sinal claro da sua luta. Focando sua visão, os olhos de Austin se encheram de uma aura, permitindo-lhe ver Tuefizer preparando seu próximo movimento. Foi um tri-ataque, uma combinação formidável de forças elementares. Dentro dos bicos de Tuefizer, orbes de energia começaram a se formar, uma verde, uma índigo e uma vermelha. Entre eles, um triângulo vermelho se materializou, tornando-se índigo à medida que a energia aumentava. Então, em uma explosão repentina, raios de gelo, fogo e eletricidade foram disparados, convergindo para Austin e sua equipe. O ataque foi rápido, cobrindo uma milha em um instante. Preparem-se! Austin gritou, um aviso para seu Pokémon. O ataque de feixe triplo, com seu fogo abrasador, gelo congelante e eletricidade chocante, caiu sobre eles num piscar de olhos. Charmeleon, protegido pela guarda maravilha, milagrosamente saiu ileso. Arbok e Shedinja, entretanto, não tiveram tanta sorte. Eles suportaram todo o impacto do ataque, cada golpe afetando-os visivelmente. No corpo longo e serpentino de Arbok, as queimaduras eram evidentes, estragando suas escamas normalmente lisas. Essas queimaduras variaram em gravidade, algumas parecendo superficiais, enquanto outras eram mais profundas e preocupantes. Além das queimaduras, havia sinais de danos elétricos. A eletricidade estática crepitava intermitentemente pelo corpo de Arbok, um efeito persistente do feixe elétrico. Essa estática causava espasmos. Shedinja, por outro lado, escapou por pouco. Ele conseguiu sobreviver ao ataque feroz usando Endure, um movimento que lhe permitiu resistir a qualquer golpe com pelo menos um HP restante. Tuefizer, não se intimidando com os ataques anteriores, bateu suas asas enormes e avançou em direção à equipe de Austin em alta velocidade. Austin, percebendo a urgência, estalou a língua e emitiu um comando rápido. Shedinja, raio negro, ele gritou. Shedinja respondeu rapidamente, fundindo Solar Beam e Dark Pulse em um ataque singular e poderoso. O feixe, uma luz espectral infundida com energia escura, disparou em direção a Tuefizer. O impacto atingiu o gigante voador, criando uma abertura momentânea em suas defesas. Naquele instante, Musharna usou o teleporte, aparecendo acima de Tuefizer. Ela rapidamente executou L-Switch, trocando de lugar com Arbok, que usou spray ácido para queimar Tuefizer. Enquanto Tuefizer tentava morder onde Arbok estava, Musharna, agora em seu lugar, desencadeou um poderoso Psyshack. O movimento criou um fluxo de energia roxa, que Musharna disparou na boca aberta de Tuefizer. O ataque atingiu seu alvo, causando danos internos significativos a Tuefizer. Sem perder o ritmo, Musharna usou o Trick Room para se reposicionar sob o gigante. Outro L-Switch foi executado, colocando Arbok em jogo. Arbok, agora em posição, lançou seu ataque venenoso. O movimento, uma combinação de Belch e Geek Shot, enviou anéis de energia roxa e uma onda do mesmo tom direto para Tuefizer. O veneno atingiu, percorrendo o corpo de Tuefizer, enquanto ele rugia de dor e desconforto. Aproveitando o caos, Musharna e Arbok se teletransportaram para um local seguro, evitando qualquer retaliação imediata. Enquanto Austin estava na plataforma psíquica, ele assistiu a batalha se desenrolar abaixo com uma mistura de tensão e expectativa. Ele cerrou os punhos, um reconhecimento silencioso de que tudo estava indo conforme o planejado. Ao lado dele, Charmeleon estava sendo energizado, um passo crítico em sua estratégia. O Pokémon executava simultaneamente Dragon Dance para aumentar seu ataque e velocidade, enquanto Belidran maximizava seu poder de ataque ao custo de sua própria saúde. Chansey, sempre a curandeira, estava por perto, garantindo que a saúde de Charmeleon fosse restaurada após o dano auto-infligido de Belidran. Em sua mente, Austin fez os cálculos.
Mesmo com Charmeleon sob um regime robusto de esteroides doces raros, esse impulso foi necessário. Eles estavam enfrentando Tuef-Izer, um Pokémon de imenso poder. As táticas usuais não seriam suficientes. Eles precisavam de todas as vantagens que pudessem obter. Austin observou enquanto seus Pokémon se reagrupavam, dando-lhes um aceno de aprovação. Bom trabalho, disse ele. Mas o momento de descanso durou pouco. Um rugido estrondoso ecoou pelo céu, chamando a atenção deles de volta para Tuef-Izer. O formidável Pokémon estava preparando um ataque devastador. Uma bola de energia amarelo-laranja se formou na frente de sua boca e seu corpo começou a brilhar em azul. De repente, ele liberou múltiplos feixes de energia amarelo-laranja, que se fundiram em um único feixe destrutivo cercado por um vórtice rodopiante de vento. O coração de Austin afundou ao reconhecer o movimento característico de Lugia, Aeroblast. Com os dentes cerrados, Austin agiu rapidamente. Retornar. Ele chamou, lembrando-se de Chansey, Arbok e Shedinja. Charmeleon, use Night Dye. Este comando foi uma combinação de Dragon Dance no seu máximo, ou traje e Dragon Rush. Charmeleon assentiu em compreensão e avançou. Enquanto corria, a energia dracônica girava em torno dele, formando a forma de um dragão. A energia se intensificou a cada passo, tornando-se uma força assustadora. Aeroblast avançou em direção a eles, uma força implacável de destruição. Mas Charmeleon, agora fortalecido, conseguiu evitá-lo por um fio de cabelo. Sua velocidade e agilidade aumentaram além dos limites normais. Ao escapar por pouco do ataque, o Night Dye de Charmeleon colidiu com Tuef-Izer. O impacto foi colossal. Aeroblast explodiu com contato, enviando ondas de choque por toda Saffron City. Os edifícios tremeram, as janelas quebraram e o próprio chão pareceu ceder sob a força do ataque. A cidade foi abalada como se fosse um terremoto de magnitude 7, com detritos e poeira enchendo o ar. Saffron City, geralmente movimentada e vibrante, agora trazia as cicatrizes da batalha épica. As ruas foram rachadas, as estruturas danificadas e os habitantes da cidade ficaram em choque e admirados com o poder absoluto exibido acima deles. A batalha entre Tuef-Izer e Charmeleon refletiu um confronto clássico entre Davi e Golias, com o menor e ágil Charmeleon se esquivando e contornando seu oponente colossal. Austin foi rápido com seus comandos, mantendo o ímpeto do lado deles. Estouro de chama, ele gritou. Charmeleon, rápido e alerta, evitou os ataques gelados de Tuef-Izer e lançou uma explosão de chamas abrasadora. As chamas cortaram o ar frio, atingindo Tuef-Izer com calor intenso. Sem pausa, Austin emitiu outro comando. Charmeleon, use Aerial Rush agora. Charmeleon combinou perfeitamente Dragon Rush com Aerial Ace, tornando-se um borrão de energia dracônica. Ele disparou pelo ar com incrível velocidade e agilidade. Garra de dragão metálica. Foi o próximo pedido de Austin. As garras de Charmeleon brilharam como aço polido, desferindo uma série de cortes rápidos e metálicos em Tuef-Izer. Vendo uma oportunidade, Austin não hesitou. Pluma de lava, agora. Charmeleon executou o ataque perfeitamente, pegando Tuef-Izer desprevenido com uma explosão de rocha derretida. Aproveitando o impulso, Austin rapidamente seguiu com Flare Blitz. Charmeleon, agora envolto em chamas, atacou Tuef-Izer. De repente, Tuef-Izer rugiu e com uma força poderosa jogou Charmeleon para o alto. Ele se preparou para um Aeroblast a queima-roupa, um movimento que poderia significar um desastre tão de perto. Austin sabia que precisava de um contra-ataque rápido e poderoso. Solar Beam, ele comunicou telepaticamente ao Charmeleon. Graças à contínua condição de seca, Charmeleon foi capaz de liberar Solar Beam instantaneamente. Este não era apenas um raio solar qualquer, foi sobrecarregado, amplificado por todos os Power UPS e esteroides que Charmeleon recebeu. O feixe colidiu com o Orb Aeroblast, resultando em uma explosão massiva. O céu acima de Saffron City foi iluminado por uma luz ofuscante. Parágrafo MAC para o observador inculto, parece natural que as estradas em Hoenn sejam notavelmente retas e que suas interseções sejam todas largas e em ângulos retos, pois a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. No entanto, isto acontece apesar de um terreno muitas vezes implacável, e fortunas em tesouros foram desperdiçadas na antiguidade para demolir obstáculos e tornar estas estradas tão direitas quanto possível. A razão para isso é porque, embora o clima rigoroso e as montanhas altas tornem a entrega de correspondência difícil para os pokémons voadores, e os melhores pássaros transportadores da família Pidgey não sejam encontrados lá de qualquer maneira, Hoenn é o lar de um Linone. Um Pokémon tão pobre disse que virando só é capaz de correr em linha reta. Um Linone correndo tem sido frequentemente comparado a um Rapidas ou Arcanine em velocidade, e embora 60 milhas por hora não correspondam aos Pokémons maiores, o corpo curto e ágil de um Linone pode cruzar a água quase tão facilmente quanto a terra, ou correr sobre colinas sem qualquer perda de impulso. Como zigzagam, eles se acostumam a manusear objetos e mesmo que seu pacote seja derrubado no meio da corrida, eles ficam alertas o suficiente para parar, voltar e pegar o item perdido. Sua baixa altura os torna ainda mais valiosos para comunicações ultrassecretas, que historicamente têm sido realizadas em finas faixas de grama alta que correm ao longo da estrada. Às vezes, na história de Hoenn, suas estradas foram usadas para outro propósito na Era Antiga, o transporte de exércitos, no qual Linone ainda liderava. Na verdade, a doutrina dos foguetes baseava-se inicialmente nas táticas Linone, pois quando os exércitos se encontravam, ambos os lados carregavam os seus Linone com ataques explosivos, mas do tipo fantasma, e enviavam-nos através das linhas inimigas.
Capítulo 435. À medida que a luz intensa da colisão do Solar Beam e do Aeroblast diminuía gradualmente, o campo de batalha acima de Saffron City se transformava. Em uma reviravolta surpreendente, Meltvo, com um simples estalar de dedos, teletransportou todos de volta para a segurança do telhado. Giovanni, observando o resultado, ficou visivelmente chocado, com os olhos arregalados de descrença. Tuef-Izer, uma fusão de semideuses. O Pokémon que ele planejou como carta-trump contra pessoas como Lance e Steven Red estava no telhado, o sangue fluía de feridas gigantes em seu corpo, contrastando fortemente com sua presença anteriormente formidável. Enquanto isso, Charmeleon, que estava na linha direta do ataque devastador de Tuef-Izer, escapou por pouco do mesmo destino. Graças ao raciocínio rápido de Musharna, ele foi salvo por um teletransporte da Trick Room no último segundo. Austin olhou para Meltvo, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e determinação. Acho que isso acabou, afirmou ele, com um toque sutil de triunfo em sua voz. Giovanni, ainda se recuperando do rumo dos acontecimentos, sentiu um arrepio repentino percorrer sua espinha. Sua confusão ficou evidente quando ele olhou para cima, arregalando os olhos ao ver um enorme redemoinho de nuvens de trovão se acumulando no alto. O ar estava carregado de eletricidade, a energia quase palpável. O que é aquilo? Giovanni exclamou, sua voz misturada com uma mistura de admiração e medo, ao sentir o enorme poder crescendo dentro das nuvens. Meltvo, parado ao lado de Austin, deu um sorriso malicioso. Sim, acho que é hora de terminar esta batalha, declarou com confiança, sua voz ecoando com uma sensação de finalidade. No momento seguinte, Giovanni e Austin se viram envoltos em bolhas psíquicas, erguendo-os do telhado e lançando-os no ar. Austin, aproveitando a oportunidade, rapidamente chamou de volta seus Pokémon, desde o ferido Charmeleon até Musharna, que havia desempenhado seu papel na batalha. Vocês foram incríveis, Austin sussurrou para suas Pokébolas, sua voz cheia de gratidão e orgulho pelos valentes esforços de sua equipe. Pairando sobre o telhado quase destruído, Lucario enfrentou Meltvo com uma postura desafiadora. Meltvo, exalando uma aura de superioridade, olhou para Lucario com uma curiosidade quase zombeteira. Devo ajudá-lo ou simplesmente deixá-lo entregue ao seu destino? Meltvo refletiu em voz alta, seu tom cheio de condescendência. Esses são os dilemas de um deus. Intervir ou não no corpo mortal. Lucario, impassível e exalando sarcasmo, respondeu. Oh, se você ainda está debatendo sua divindade neste momento, você não é tão divino quanto pensa. Os olhos de Meltvo se estreitaram e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Em minha infinita sabedoria e magnificência ilimitada, decidi graciosamente negar minha misericórdia a um ser tão indigno como você, proclamou com um ar de arrogância. Lucario, ainda preso na bolha psíquica, olhou para cima, imperturbável. Por favor, poupe-me da teatralidade. Você não tem o poder de me salvar, mesmo que quisesse. Meltvo, deleitando-se com sua aparente superioridade, respondeu com um talento grandioso. Observe e trema, mero mortal. Enquanto eu demonstro a verdadeira extensão do meu poder, um espetáculo além de sua compreensão mais selvagem. Austin, assistindo do lado de fora, só conseguiu suar com a troca surreal. Ele tinha acabado de testemunhar Lucario, com nada além de sua inteligência afiada, enganar completamente Meltvo, sem dúvida a criatura mais poderosa que ele conhecia. Giovanni, testemunhando a troca entre Meltvo e Lucario, ficou incrédulo, sua mente correndo para entender os acontecimentos que se desenrolavam. Ele estava lutando para compreender como Meltvo, um Pokémon que ele pensava entender, desenvolveu uma personalidade tão complexa e independente. Quando Meltvo começou a atuar sozinho, quando conheceu Ash Ketchum, ele se perguntou, seus pensamentos girando em confusão e descrença. Onde é que tudo deu errado? Sua turbulência interna foi interrompida por uma voz clara e ressonante, cortando o caos. No momento em que você se tornou chato para mim, declarou a voz. Os olhos de Giovanni dispararam para cima e ele viu Meltvo, suas mãos orquestrando movimentos como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Enquanto as mãos de Meltvo acenavam, uma onda de energia psíquica irradiou por Saffron City. A cidade inteira parecia pulsar com esta energia, ondas visíveis de poder fluindo pelas ruas e edifícios, encapsulando a cidade num campo de força psíquica. Era como se Meltvo estivesse reforçando a própria essência da cidade, alterando a realidade com suas imensas habilidades psíquicas. Giovanni ficou parado, paralisado pela demonstração de poder, sua mente lutando com a compreensão de que Meltvo havia transcendido além de seu controle, além de sua compreensão. Foi um momento preocupante para ele, uma revelação nítida de quanto havia mudado e quão pouco ele realmente sabia sobre a criatura enigmática que antes pensava que poderia comandar. O céu acima de Saffron City se transformou em uma tela de fúria elementar crua. Relâmpagos como veias de pura energia, ramificavam-se pelos céus, convergindo para um ponto singular com uma beleza hipnotizante e sinistra. A cidade inteira, mantida num estado de antecipação suspensa, assistiu enquanto as nuvens de tempestade se agitavam e rodopiavam, um turbilhão de energia elétrica reunindo-se acima delas. Então, no momento que pareceu uma eternidade e um instante, os céus desencadearam a sua ira. Um colossal pilar de relâmpago, semelhante ao mítico martelo de Thor, atingiu a cidade. Foi um espetáculo de poder bruto e desenfreado, uma força da natureza em sua forma mais primitiva e aterrorizante. O raio era gigantesco, superando as estruturas mais altas da cidade. Uma coluna ofuscante de eletricidade incandescente que iluminava todos os cantos de Saffron City com uma luz misteriosa e sobrenatural. O ar ao redor do caminho do relâmpago ionizou-se instantaneamente, criando um trovão ensurdecedor que ecoou como o rugido de 1000 feras. O som foi avassalador, um estrondo sônico que reverberou pelas ruas e edifícios, abalando os próprios alicerces da cidade. A própria atmosfera parecia deformar-se e contorcer-se em torno da imensa energia do ataque, o calor e a luz distorcendo o ar e criando ondas de choque visíveis a olho nu. Quando o raio atingiu Silphco e Tuef-Izzur, os efeitos foram cataclísmicos. A energia do raio, concentrada numa explosão singular e devastadora, atomizou o edifício e a criatura num instante.
Era como se um sol em miniatura tivesse descido sobre eles, um inferno de fogo elétrico que vaporizava a matéria numa fração de segundo. O intenso calor e a luz do relâmpago eram semelhantes ao núcleo de uma explosão atômica, irradiando-se para fora em um clarão ofuscante que transformava a noite em dia. A força do ferrolho foi suficiente para pulverizar concreto e aço, reduzindo-os a pó e espalhando-os ao vento. O ar ao redor do local do impacto superaqueceu, expandindo-se rapidamente e criando uma onda de choque que se espalhou para fora. Janelas quebraram e alarmes de carros foram acionados a quarteirões de distância, e a força da explosão foi sentida por toda a cidade. No entanto, milagrosamente, o resto de Saffron City permaneceu ileso. A energia psíquica de Melto envolveu a cidade como uma cúpula protetora, uma barreira invisível que continha a força destrutiva do relâmpago. O campo de energia absorveu as ondas de choque, o calor e o pulso eletromagnético que irradiava do epicentro do ataque. Sem este escudo, Saffron City teria sido reduzida a cinzas, vítima da fúria elemental desencadeada. Na sequência, um silêncio atordoante caiu sobre Saffron City. Onde antes ficava Silphco, agora havia apenas uma cratera fumegante, um testemunho do terrível poder da natureza controlado e liberado. O céu clareou gradualmente, as nuvens de tempestade se dissiparam como se em reverência ao poder que havia sido demonstrado. Cidade Saffron Mansão. Bill estava parado diante da complexa máquina, a mão pairando sobre um botão crítico, pronto para iniciar a fase final de seu ousado plano. A tensão na sala era palpável, uma mistura de esperança e apreensão enchendo o ar. Dr. Akibabara, ao lado dele, expressou a preocupação que estava na mente de todos. Estaremos seguros? Ele perguntou, sua voz tingida com uma mistura de curiosidade científica e medo subjacente. Bill, com uma expressão decidida, respondeu com confiança, sim. Akibabara estava, no entanto, cético ao dizer. Mas isso concentrará tudo em um único ponto. Pikachu consegue lidar com isso? Seu olhar mudou para a figura pequena e determinada de Pikachu, encerrada no coração da máquina. As sobrancelhas do Dr. Akibabara franziram em preocupação. Confio que Austin saiba o que está fazendo, disse Bill com firmeza, quase como se tentasse convencer a si mesmo e Akibabara. A máquina que abrigava Pikachu era uma maravilha da tecnologia, sua superfície viva com luzes pulsantes e o zumbido da energia. Por dentro, Pikachu estava cercado por uma aura vibrante e eletrizante. O ar ao seu redor estalava com força bruta, e faíscas ocasionais dançavam pelos limites de seu container, iluminando sua expressão determinada. Foi uma visão ao mesmo tempo inspiradora e intimidadora, uma prova do potencial do experimento e dos riscos envolvidos. Akibabara, ainda não totalmente convencido, quis protestar ainda mais, mas optou por permanecer em silêncio, reconhecendo o momento crítico em que se encontravam. Sentou-se resignadamente, com os olhos fixos em Pikachu, cuja presença eletrizante era o ponto focal de suas esperanças. A sala estava repleta de uma sensação de grande expectativa, todos os presentes cientes de que estavam à beira de algo extraordinário. Austin olhou para o ferido Tuef Izur, sua expressão suavizada com um sentimento de pena. A criatura, uma fusão de poder lendário, agora estava enfraquecida, uma sombra do que era antes. Ficou claro para Austin que Tuef Izur era vítima de circunstâncias fora de seu controle, um peão em um jogo de poder e ambição. Enquanto ele pairava na bolha psíquica, um leve sussurro chegou aos seus ouvidos, quase inaudível acima do zumbido da energia psíquica da cidade. P, por favor. A voz estava fraca, tensa de dor. Os olhos de Austin focaram intensamente em Tuef Izur. Por favor, acabe com meu sofrimento. A compreensão e a determinação tomaram conta de Austin. Ele assentiu solenemente e pegou seu telefone. Bill, inicie, disse ele no dispositivo. Entendi, foi a resposta nítida de Bill. Em instantes, as nuvens de tempestade acima de Saffron City estalaram com um intenso acúmulo de eletricidade. O céu ficou de um branco ofuscante, iluminando a cidade com um brilho misterioso. O cheiro de ozônio permeava o ar, uma lembrança tangível do clímax iminente. Pessoas por toda a cidade, desde crianças assustadas até treinadores experientes, pararam e olharam para o céu, cativadas pelo espetáculo que se desenrolava acima delas. Os sons habituais da cidade pareceram desaparecer, substituídos pela energia crepitante acumulada nas nuvens. Austin, com sua voz ressonante e clara, quebrou o silêncio tenso. Vá embora com o estrondo do trovão, ele ordenou. Suas palavras pareciam ressoar com a energia do céu, um momento suspenso no tempo antes da inevitável liberação. Parágrafo MAC. Muitos viajantes para a terra de Oen encontram um Vurple se erguendo para tirar veneno em um Sevlov, e presumem que não seja diferente de um Veeden fazendo o mesmo contra um Pedioto, uma tentativa desesperada de assustar um predador, ou pelo menos usar seu veneno para vingar sua própria morte. Esse entendimento é completamente inverso. Embora o veneno danifique lentamente um Sevlov, ele o torna 2 vezes mais forte em combate. Se um Sevlus comesse um Vurple, descobriria que, embora seu sistema digestivo possa lidar com eles fornecem tão pouca nutrição que não valem o esforço que fazem para encontrá-los. A razão pela qual o Vurple atira suas farpas em Sevlov não é autodefesa, mas um tributo pago em veneno. Muitos Sevlus ficarão parados e absorverão ondas de ataque até serem devidamente envenenados, então voarão e usarão seu novo poder para perseguir presas maiores. O veneno do Vurple é tão fraco que leva dias para ferir qualquer ser vivo. Ele evoluiu precisamente para maximizar o poder do Sevlov, enganando seus corpos para que lutassem como se suas vidas dependessem disso, causando poucos danos reais. Aqueles Vurple cujo veneno é mais eficaz encontram Sevlus alertando os predadores locais com ameaças de comê-los e ganham experiência cada vez que retornam em busca de ajuda. São esses Vurple que normalmente sobrevivem para evoluir para Silcon ou Cascon, porque praticar no Sevlov é a única maneira de Vurple aumentar suas habilidades sem ser nocauteado ou comido. Quando o Vurple evoluir, seu veneno se torna muito perigoso. Então Sevlus os carrega para as copas das árvores mais seguras que puderem encontrar como recompensa por seu serviço. Eventualmente, eles se tornam Bealtifle ou dos Tox e põem inúmeros ovos. O ciclo começa de novo. Capítulo 436.
Dentro do coração da máquina, Pikachu estava intensamente concentrado, sentindo a propagação de seu controle sobre o magnetismo irradiando por toda a região de Kanto. Sua mente era um turbilhão de concentração e determinação quando ele iniciou a monumental tarefa de mover tudo em direção a Saffron City. Foi um esforço que exigiu toda a sua força e força de vontade. É isso, tenho que usar tudo o que tenho, pensou Pikachu com determinação. Ele podia sentir o orbe de luz aninhado profundamente dentro dele, ressoando e pulsando com o imenso poder que percorria seu corpo. Foi uma sensação ao mesmo tempo estimulante e assustadora, como se ele estivesse explorando a própria essência do seu próprio ser. O Light Orb está amplificando tudo. Eu posso fazer isso. Para Austin, para todos, a voz interior de Pikachu se reuniu, levando-o ao seu limite. Enquanto ele se esforçava, liberando toda a energia que conseguia reunir, Pikachu sentiu o Light Orb chegando ao seu ponto de ruptura. É demais, mas não posso parar agora. Eu tenho que fazer isso. Para um bem maior. Para todos nós. Com o esforço final e monumental, o Light Orb quebrou dentro dele, liberando uma torrente de poder diferente de tudo que ele já havia experimentado. A libertação foi avassaladora e, por um momento, o mundo pareceu parar, envolto numa explosão silenciosa de energia. Ao abrir o container da máquina, campainhas de alarme soaram sinalizando o fim da operação. Pikachu, esgotado além da conta, tropeçou. Seus olhos e nariz sangravam, uma prova física da provação que acabará de suportar. Bill pegou bem a tempo, com preocupação estampada em seu rosto. Pikachu conseguiu pronunciar fracamente olhando para ele. Sim, você conseguiu, Bill tranquilizou, uma mistura de admiração e alívio em sua voz. Pikachu repetiu, sua voz quase um sussurro. Nós? Sim, todos nós fizemos isso, Bill concordou, entendendo o sentimento tácito. Um pequeno sorriso cansado apareceu no rosto de Pikachu enquanto ele sucumbia à exaustão. Em seu último pensamento consciente antes de adormecer, ele sonhou com um grande balde de sorvete misturado com ketchup, uma recompensa peculiar, porém reconfortante, por um trabalho bem executado. Após o evento cataclísmico, Saffron City foi engolida por um silêncio assustador. A outrora movimentada metrópole tinha paralisado. Os seus cidadãos esforçavam-se por compreender a magnitude do que acabará de acontecer. No epicentro da devastação, uma vasta cratera derretida marcava o local onde antes ficava Silph-Co, um lembrete gritante do poder liberado que destruiu o edifício. No céu acima, Mewtwo pairava, uma figura de imenso poder e agora vulnerabilidade. Seus braços tremiam, uma manifestação física do esforço que havia suportado. Enquanto Mewtwo olhava para a cidade abaixo, ele percebeu o caos, o som implacável dos alarmes dos carros, a miríade de janelas quebradas e a inquietante percepção de que o estrondoso do raio havia causado danos auditivos generalizados. Acho que um deus pode sangrar, comentou Lucario zombeteiramente, observando Mewtwo de perto. Mewtwo, momentaneamente confuso, seguiu o olhar de Lucario. Austin, com um gesto sutil, apontou para o próprio rosto, indicando algo errado com a aparência de Mewtwo. Mewtwo levou a mão ao rosto e sentiu sangue. Foi uma revelação surpreendente para um ser com tamanho poder, um sinal tangível do imenso custo físico que o esforço lhe causou. Enquanto Mewtwo contemplava as consequências das suas ações, não pôde deixar de ponderar a alternativa. E se tivesse sido diretamente atingido pelo raio? O pensamento era ao mesmo tempo intrigante e perturbador. Enquanto isso, Giovanni, ainda preso no choque do momento, ficou paralisado, com os olhos fixos no vazio onde Silph-Co estivera. Sua mente era um turbilhão de descrença, medo e compreensão do imenso poder que acabará de ser demonstrado. Sem aviso, Mewtwo estalou os dedos e num instante Giovanni desapareceu. Foi uma ação rápida e decisiva, que falava da autoridade de Mewtwo e da capacidade de alterar o curso dos acontecimentos com um mero gesto. O desaparecimento de Giovanni de cena foi tão repentino quanto enigmático, deixando os presentes refletindo sobre as implicações das ações de Mewtwo. Então, o que vai acontecer com ele? Austin perguntou, seu olhar fixo no local onde Giovanni havia desaparecido. Mewtwo respondeu enigmaticamente. Uma criança não precisa saber. Realmente? Austin questionou, arqueando a sobrancelha em ceticismo. Claro, como pode um deus estar errado? Mewtwo respondeu com um toque de arrogância. Você percebe que foi você quem me presenteou com o cadáver de Haticat? Austin apontou, com uma nota sombria em sua voz enquanto recordava o trágico evento que cimentou sua inimizade mútua. Mewtwo fez uma pausa, um lampejo de lembrança atravessando suas feições. Ah, sim, admitiu-o com um tom menos seguro. Então, quais são seus planos para Giovanni? Austin continuou sua determinação em entender as intenções de Mewtwo clara em sua voz. Um brinquedo quebrado deve ser descartado, respondeu Mewtwo, sua voz carregando um tom sinistro. Austin assentiu, absorvendo a informação. Ele então fez outra pergunta. Então você vai me descartar quando perder o interesse em mim? Mewtwo respondeu com um sorriso sarcástico. Meu Deus, você já está desistindo? Você finalmente desistiu depois de ver o poder de um deus e decidiu se juntar ao meu lado? Austin zombou da sugestão. Ainda falta um ano para nossa batalha final, Mewtwo. Estou ansioso por isso, declarou Mewtwo, com um toque de antecipação genuína em sua voz. Em uma repentina demonstração de poder, Mewtwo estendeu a mão, fazendo com que as cinzas de Tuef e Zur se levantassem e se transformassem em uma adaga, que então entregou a Austin. Austin examinou a adaga, a confusão evidente em seu rosto. Você queria minha ajuda com aquela coisa, certo? Apunhale-o com isso e aquela coisa voltará ao normal, explicou Mewtwo. Os olhos de Austin se arregalaram ao sentir a aura intensa que emanava da adaga. Apesar de suas reservas, ele sabia que Mewtwo não mentiria sobre isso. Obrigado, disse ele, pegando a adaga. De repente, os sons de carros de polícia, helicópteros e Pokémon voadores aproximaram-se rapidamente. Até a próxima, Ash. Não, Austin disse Mewtwo antes de se teletransportar.
Com um rápido aceno para Kadabra, Austin foi envolvido por um redemoinho de energia psíquica e teletransportado para longe. Ele reapareceu no jardim aberto de uma grande mansão, onde seus amigos e aliados o esperavam. O jardim era um oásis sereno, um forte contraste com o caos que acabavam de suportar. Green, Yellow, Bill e Dr. Akibabara estavam entre as flores desabrochando e a vegetação exuberante, seus rostos uma mistura de exaustão e alívio. Conforme Austin se materializou, suas expressões se iluminaram, dando-lhe as boas-vindas de volta. Austin sorriu para todos, sentindo uma sensação de camaradagem e realização. Naquele momento, Pikachu, apesar de estar visivelmente ferido e exausto, reuniu forças para se levantar. Com uma explosão de energia afetuosa, ele correu em direção a Austin. Austin, vendo seu fiel parceiro, se abaixou e deu um abraço caloroso e agradecido em Pikachu. De repente, houve um som suave de ping. Por toda Austin, seus Pokémon explodem em suas Pokébolas, cada uma mostrando sinais das duras batalhas do dia. Apesar dos ferimentos e do cansaço, havia um sentimento de orgulho e determinação em sua postura. Amarelo e Verde se aproximaram, liberando seus próprios Pokémon, juntando-se ao reencontro. O jardim agora estava repleto de uma grande variedade de Pokémon, cada um deles uma prova da bravura e força de seus treinadores. Austin, dominado pela emoção, olhou para todos, seus amigos, seus Pokémon, os aliados que o apoiaram. Conseguimos! Ele exclamou, sua voz quebrada de emoção. Uma comemoração irrompeu entre o grupo e, apesar dos ferimentos, eles se abraçaram, compartilhando a vitória que haviam conquistado juntos. Pikachu, sempre o companheiro espirituoso, saltou no ar, juntando-se à celebração. Verde e Amarelo então se aproximaram de Austin, juntando-se a ele em um abraço sincero. O calor do abraço deles foi um final reconfortante para a provação angustiante que todos enfrentaram. Por alguns segundos, Austin ficou parado segurando Verde e Amarelo nos braços. Ele contemplou o sol poente, seus raios lançando um tom dourado sobre o jardim. Ele respirou fundo, sentindo o peso dos acontecimentos do dia finalmente cair sobre seus ombros. Muita coisa aconteceu, Hatikat. Austin começou, sua voz cheia de emoção. Lembro-me do dia em que tiraram você de mim, da dor, da raiva. Isso mudou tudo. Mas hoje destruí a equipe Rocket. Eles nunca mais farão mal a ninguém, como fizeram conosco, com você. Sua morte não foi em vão, meu amigo. Descanse em paz. Enquanto ele falava essas palavras, uma sensação de encerramento tomou conta dele. O sol poente parecia reconhecer o seu sentimento, o seu brilho quente era uma testemunha silenciosa do fim de uma longa jornada e do início de um novo capítulo. Austin, cercado por seus amigos e Pokémon, sentiu uma sensação de paz, sabendo que a memória de Hatikat viveria em sua vitória. Parágrafo Mac. Ao contrário de Metapod e Kakuna, que ficam imóveis indefesos nas árvores. Sua única defesa é uma casca dura que pode ser quebrada pela maioria dos Pokémon com persistência suficiente. Silcon são capazes de escapar da batalha. Eles raramente fogem dos treinadores Pokémon, pois preferem a segurança de uma Pokébola ao perigo da natureza selvagem. Mas o perigo que eles temem não vem de outros Pokémon. Os corpos de seda que Silcon possui são considerados uma adaptação para se tornarem o menos apetitosos possíveis, pois nesta fase esses Pokémons não têm predadores naturais. No entanto, o uso da seda em roupas confortáveis tornou-a um alvo atraente para o homem. Eles já foram tão caçados por isso que é de Silcon que a seda recebe esse nome. Os primeiros artefatos mostram Silcon como ovais, faltando notavelmente os poucos fios soltos tão comuns nas representações modernas. Do final do período Heian até o início da Era Sengoku, não há evidência de um único Beltifle em toda Oen. Os únicos Silcon eram os infelizes Vurpli, nascidos de mães dos Tox, e logo foram capturados por caçadores. O Silcon moderno sobreviveu não por causa da evolução, mas por causa de uma técnica cujo desenvolvimento ainda está muito em sua infância para ser usada em batalha, embora Cascon a tenha espelhado em forma como um método de entrega para Poison Sting. Ao tecer fios juntos, eles aprenderam a criar um número sempre mutável de membros de seda pontiagudos, que os Silcon modernos usam para balançar nos galhos e correr pelo chão para escapar do perigo. Sua habilidade evasiva é páreo para a engenhosidade humana, pois embora os caçadores de Silcon sejam tão numerosos como sempre, Silcon são mais uma vez tão numerosos quanto Cascon na natureza. Os caçadores não são mais perigosos que os predadores naturais de Cascon. Capítulo 437. Região de Johto, Monte Prata. O sol tinha acabado de começar a mergulhar no horizonte, lançando longas sombras nas ruas tranquilas de uma pequena cidade situada na base do Monte Silver, em Johto. A comunidade idílica era um exemplo pitoresco de serenidade, com casas pitorescas e jardins exuberantes pontilhando a paisagem. À medida que o dia avançava, os habitantes da cidade retiraram-se para suas casas acolhedoras, deixando as ruas quase desertas. Situado entre charmosas vitrines, um minúsculo bar servia de refúgio para quem buscava uma pausa nas labutas do dia a dia. Atrás do balcão, um barman entediado chamado Max polia distraidamente os copos. Sua constituição robusta e seu bigode espesso lhe davam um ar de autoridade, apesar de sua tenra idade. Max suspirou, convencido de que seria mais um dia sem intercorrências. Ele folheou distraidamente os canais da TV montada na parede, na esperança de encontrar algo para passar o tempo. Quando Max decidiu assistir a reprise de uma comédia antiga, a porta do bar se abriu com um rangido. Ele olhou para cima e começou a cumprimentar o recém-chegado quando de repente congelou, seus olhos se fixando nos de um homem desgrenhado que estava parado na porta. As roupas esfarrapadas do homem pendiam soltas de seu corpo magro, e sua barba desgrenhada testemunhava meses, se não anos, de negligência. Apesar de sua desordem, os penetrantes olhos laranja do homem pareciam olhar diretamente para a alma de Max.
Um cinto de pokébolas de primeira geração estava pendurado na cintura do homem, fazendo o barman hesitar. O que posso pegar para você? Max perguntou cautelosamente, tentando esconder seu desconforto. O homem apontou para a TV e Max hesitou antes de responder. Você precisará comprar alguma coisa se quiser usar a TV. O estranho vasculhou os bolsos e tirou algumas moedas de ouro maciço, colocando-as sobre o balcão. Os olhos de Max se arregalaram, mas ele assentiu e entregou o controle remoto ao homem. Quando o homem começou a navegar pelos canais, ele se deparou com uma cobertura noticiosa de canto, onde Sabrina disse uma frase que fez o homem parar, como se não estivesse esperando tais palavras. Equipe Foguete caiu. Max, sentindo uma oportunidade para conversar, perguntou: o que posso oferecer para você beber? Numa voz que parecia não ser usada há anos, o homem respondeu: um copo d'água, por favor. Max assentiu e pegou a água, tentando conversar um pouco enquanto a entregava. Então, qual é o seu nome, estranho? O homem hesitou como se procurasse a resposta na memória. Finalmente ele respondeu: Red Ketchum. Pessoas em todo canto ficaram grudadas em suas telas enquanto ouviam as últimas notícias, uma história que alteraria para sempre a paisagem de seu mundo. A tela ganhou vida, mostrando o logotipo familiar do canal 6 Canto News antes de passar para a figura equilibrada do repórter. Diana Bell, conhecida por sua presença marcante com traços nítidos e angulares e seu cabelo penteado em um corte elegante, olhou para a câmera com uma intensidade que chamou a atenção. O pano de fundo eram as ruas movimentadas de Cerulean City, com o logotipo do canal estampado no canto da tela. Boa noite, Canto. Diana começou, sua voz ressoando com uma mistura de gravidade e excitação. Nossa região está à beira de uma mudança monumental. Em uma reviravolta sem precedentes, a notória equipe Rocket foi desmantelada. A tela cortou brevemente para imagens das bases da equipe Rocket, agora em ruínas, com oficiais reunindo membros em massa. Diana continuou, suas palavras misturadas com um toque dramático. 99% dos seus membros foram detidos, enfrentando julgamentos que prometem ser os mais sensacionais que esta região alguma vez viu. As imagens mudaram novamente, mostrando a sede da Liga Pokémon, onde funcionários descontentes eram escoltados em meio a um mar de paparazzi. A corrupção permeou o núcleo da nossa Liga Pokémon, entoou Diana. Nossa instituição confiável agora está sob escrutínio por suas negociações obscuras com a Silphco. Imagens da sede da Silphco, que já foi um farol de inovação, agora mostravam manifestantes do lado de fora de suas portas, com cartazes um borrão de raiva e traição. A estimada empresa enfrenta seu momento mais sombrio, disse Diana, à medida que as revelações de suas negociações duvidosas com a equipe Rocket enviam ondas de choque pelo mundo dos negócios. A cena na tela mudou para vários locais em Canto, onde eclodiram manifestações e protestos. Pessoas de todas as esferas da vida, treinadores e não treinadores, unidas no seu clamor contra a quebra de confiança. A confiança na nossa Liga Pokémon está abalada, declarou Diana. Os cidadãos de Canto exigem responsabilização e reforma. A câmera voltou para Diana, sua expressão era uma mistura de solenidade e intriga. E no centro deste turbilhão ela continuou, está uma figura misteriosa, um homem que sozinho expôs a corrupção, derrubou a equipe Rocket e agora é nada menos que uma lenda. Uma figura sombria apareceu na tela, sua identidade obscurecida, mas seu impacto era inconfundível. Este herói enigmático, conhecido apenas por nós como Ashura, mudou a face de Canto para sempre. Seus vazamentos para a Liga levaram à destruição da equipe Rocket e à revelação de uma rede de corrupção tão vasta que deixou nossa região cambaleando. A câmera deu um zoom em Diana, seus olhos refletindo a seriedade de seu relato. O líder da equipe Rocket, Giovanni, está desaparecido. Seu império desmoronou, seu paradeiro é um mistério que continua a confundir as autoridades. Diana fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras fosse absorvido. Esta noite, Canto enfrenta uma nova realidade. A queda da equipe Rocket, a reviravolta em nossa Liga Pokémon e a ascensão de uma figura que se tornou um símbolo de justiça e verdade. À medida que a reportagem se aproximava do fim, Diana olhou diretamente para a câmera com a voz firme. Esta é uma história de traição, coragem e mudança. Canto nunca mais será o mesmo. Sou Diana Bell, do Channel 6 Canto News, reportando do coração de uma região renascida. A tela desapareceu com o logotipo do canal 6 e Green. Com o movimento do controle remoto, desligou a TV. Ela se virou para Austin, que estava esparramado no sofá, com um meio sorriso apesar da exaustão. Yellow estava ao lado dele, suas mãos brilhando enquanto ela aplicava seus poderes de cura. Ashura, hein? Green refletiu, olhando para Austin com um sorriso malicioso. Acho que você ganhou um novo apelido. Austin ergueu uma sobrancelha, sua voz cheia de sarcasmo. Ótimo, exatamente o que eu precisava. Outro nome para adicionar ao meu cartão de visita de herói misterioso. Yellow, concentrando-se em sua cura, o repreendeu sem erguer os olhos. Pare de se mover, sim? Estou tentando consertar você, não brincar de bater na toupeira. Austin resmungou, mas ficou parado, lançando um olhar falso para Yellow. Desculpe, esqueci que estamos no centro Pokémon de Yellow. Que tal um pirulito depois do tratamento, Dr. Yellow? Green riu balançando a cabeça. Você provavelmente preferiria um doce raro, não é, Austin? Acelerar a cura e tudo mais? Yellow, finalmente olhando para cima, acrescentou com um tom brincalhão. Só se ele prometer não fugir e lutar contra outra organização maligna imediatamente. Austin, com indignação fingida, respondeu. O que posso dizer? Vivo para a emoção. Além disso, quem mais salvará Canto de sua dose diária de vilania e corrupção? A mesma pessoa que parece atrair problemas como Magnemite para uma usina, brincou Green, cruzando os braços. Austin sorriu. Eu diria mais como um Pikachu para uma tempestade. Eletrizante e imparável. Yellow suspirou, seu tom leve, mas firme. Bem, é melhor esse Pikachu ficar parado por enquanto. A única tempestade que você está enfrentando é a tempestade dos meus poderes de cura. Verde riu. Parece uma tempestade que ele não pode evitar. Melhor se preparar, Ashura. Austin, finalmente relaxando sob o toque curativo de Yellow, sorriu.
preparando-me para o impacto. Mas ei, se isso é o que é preciso para ser um herói, posso começar a aproveitar essas pequenas tempestades de cura. Green se inclinou para frente, sua curiosidade evidente. Então, o que vem a seguir, Ashura? Antes que Austin pudesse responder, Bill entrou na sala. Sua expressão era uma mistura de preocupação e profissionalismo. Descanso e relaxamento, anunciou ele, largando seu kit médico. Oh, Bill, você terminou o check-up? Green perguntou, seus olhos seguindo cada movimento de Bill. Sim, respondeu Bill, abrindo um bloco de notas cheio de anotações. Bem, Austin, pronto para o resumo médico? Austin assentiu, preparando-se. Deixe isso em mim, doutor. Bill começou, seu tom sério. A armadura do seu cisor está quebrada. Ele precisa mudar e criar uma nova. Vou lhe enviar uma lista de alimentos ricos em nutrientes para ajudar no processo. Absolutamente nenhuma batalha ou treinamento por um mês. Austin franziu a testa, preocupação estampando suas feições. Entendido. E os outros? Chansey, continuou Bill, precisa de algumas semanas de descanso e de uma série de medicamentos anti-inflamatórios, como meloxicam para a bexiga, que estava estressada pelo uso de esteroides. Pobre Chansey. Amarelo disse. Os músculos das asas do aerodáctilo estão rompidos. Ele precisa de uma dieta rica em proteínas e de medicamentos para alívio da dor. Green estremeceu com simpatia. Isso é difícil. Bill assentiu e depois olhou para suas anotações. Hiddon precisa se livrar de sua pele de pedra. Você precisará de um dermatologista Pokémon para isso. E Gengar, seu miasma diminuiu. Ele está em estado adormecido agora. Austin ergueu uma sobrancelha. Está tudo bem? Perfeitamente normal dadas as circunstâncias. Pediot, no entanto, precisa consultar um fisioterapeuta para reabilitação muscular. Seus músculos de voo estão gravemente danificados. A mandíbula de Austin apertou, sua preocupação crescendo a cada atualização. E Charmeleon, acrescentou Bill, precisará de fisioterapia e cirurgias em suas garras devido a danos nos ligamentos e tendões e enxertos de escamas perto de suas costas. Austin respirou fundo para se acalmar. Mas Shedin já está bem, Bill ofereceu, tentando aliviar o clima. E Arbonk, bem, precisamos ordenhá-lo para aliviar o excesso de produção de veneno causado pelos esteroides em seus sacos. Austin soltou um suspiro pesado, cada notícia pesando sobre ele. Bill fez uma pausa e acrescentou, sobre Pikachu. Austin se endireitou. Diga-me, as bochechas de Pikachu estão fritas, ele precisa de terapia de carga. E o Light Orb está quebrado. Precisaremos realizar uma cirurgia para remover os fragmentos de seu peito. Os olhos de Austin se arregalaram em alarme. Mas há boas notícias, garantiu Bill. Pikachu agora pode evoluir para Raichu. No entanto, qualquer esforço físico pode ser perigoso devido à proximidade do orbe com seu coração. Austin respirou fundo, tentando processar tudo. O que eu preciso fazer? Por enquanto, relaxe. Contatei especialistas para cada Pokémon. O Dr. Akibabara examinou os outros. Eles têm ferimentos leves, mas vão se recuperar. Obrigado, Bill. Bill assentiu. Você precisa de mais alguma coisa? Austin suspirou de alívio, um peso tirado de seus ombros. Bill, posso falar com você? Austin perguntou, seu tom sério. Claro, disse Bill, apontando para a porta. Não, eu confio em Verde e Amarelo, Austin insistiu, seu olhar mudando para seus amigos. Verde e Amarelo coraram com a confiança que Austin depositou neles, enquanto Bill assentiu, entendendo a gravidade da conversa. Ok, Romeu, sobre o que você quer conversar? Bill perguntou, pronto para investigar o que quer que estivesse pesando na mente de Austin. Parágrafo MAC, embora não pertençam a nenhum dos dois tipos, aço e escuro, que tantas vezes confundiram e desenvolveram a nossa compreensão dos elementos. Não há Pokémon mais associado aos alquimistas do que o Beltifle. Ao contrário da maioria dos Pokémon, cujos ataques são desenvolvidos inteiramente internamente, o tórax de Beltifle é tão pequeno e frágil que ataques de Stun Spora Bug. Bus são produzidos à vista de suas asas multicoloridas, porém semi-transparentes. Muitos alquimistas passaram a vida estudando Beltifle na esperança de riqueza infinita, descobrindo o segredo de como transformar Silverwind em moedas de prata ou simplesmente em prata pura e sólida. Embora eles não tenham conseguido nem ensinar o dia do pagamento desse Pokémon, eles descobriram muito sobre como funcionavam os ataques do Pokémon. Embora esses movimentos nunca tenham sido ensinados a outros Pokémon, eles primeiro aprenderam como misturar os pós de status de Beltifle, como Stun Spore e Sleep Powder, e foram empregados por guarda-costas e assassinos por seu domínio desses produtos químicos. Os primeiros Move tutores em Hoenn são descendentes dos alquimistas Beltifle, embora os dois grupos tenham divergido nos séculos em que a alquimia se tornou impossível depois que Silcon foi caçado até a extinção virtual por sua seda. Quando Beltifle abriu suas asas novamente pelos céus de Hoenn, uma era mais científica desenvolveu as primeiras máquinas técnicas em Hoenn, e possivelmente em todo o mundo Pokémon, a partir de ataques como Attractrack e Giga Drain. No entanto, como o sistema de numeração de Hoenn não é baseado na data da descoberta, mas na ordem alfabética da escrita antiga de Hoenn, essas técnicas são, na verdade, numeradas bastante altas no registro de TM. Ironicamente, esta ciência desencadeada pelas asas de Beltifle tem sido de pouca utilidade para eles em combate. Seus melhores ataques, Kiver, Dance e Bug, Buzz, são aprendidos sem qualquer ajuda dos mestres da alquimia e química Pokémon. Capítulo 438. A sala estava silenciosa, a tensão palpável, quando Austin enfiou a mão em sua bolsa e tirou uma Pokébola estranha. Seu topo roxo brilhava sob a luz, a letra M gravada com destaque nele. O que é aquilo? Yellow perguntou, sua curiosidade despertada. Austin segurou a Pokébola com uma gravidade que desmentia seu tamanho. Esta, disse ele, é a Master Ball. Green e Bill trocaram olhares de descrença, enquanto a confusão de Yellow se aprofundava. Austin continuou. A Silphco estava desenvolvendo-a secretamente com fundos ilegais da equipe Rocket. Eles queriam uma bola com uma taxa de captura de 100%, que também pudesse alterar a mente de qualquer Pokémon capturado para garantir lealdade absoluta. Taxa de captura de 100%? Green ecoou com espanto. Mesmo as Ultra Balls mais avançadas têm apenas 50% de taxa de sucesso em Pokémon selvagens e perigosos. Austin assentiu solenemente.
Mas a equipe Rocket, Giovanni planejou usar esta Master Ball em Mewtwo. Com suas capacidades de alteração da mente, Mewtwo se tornaria incondicionalmente leal a ele. Um arrepio percorreu todos quando a implicação de tal poder foi absorvida. Bill, engolindo em seco, aventurou-se. Por que você está nos contando isso, Austin? Olhando para cima, a expressão de Austin era séria. Austin casualmente rolou a Master Ball para frente e para trás na palma da mão, sua parte superior roxa refletindo a luz a cada movimento. A sala estava em silêncio, todos os olhos fixos na pequena esfera que parecia conter um poder imenso. Sabe, começou Austin com a voz firme, mas com um toque de nervosismo. Há cerca de um mês, tive uma pequena conversa com o CEO da Silphco. Ele parou de rolar a bola e ergueu-a, olhando-a atentamente. Acontece que ele estava mais do que disposto a me mostrar alguns de seus projetos menos públicos. Green ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. E Austin continuou com um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Eu fiz com que ele contasse tudo sobre esse bebê. Ele lançou suavemente a Master Ball antes de pegá-la novamente. Depois fiz uma pequena limpeza na casa. Eliminei todo o projeto. Apaguei cada vestígio de evidência. Os olhos de amarelo se arregalaram. Você quer dizer? Austin assentiu, seu olhar intenso. Sim. Fora desta sala, esta Master Ball não existe. É o nosso segredinho. Enquanto falava, ele continuou a brincar com a Master Ball, lançando-a com uma facilidade que desmentia a gravidade da situação. A sala permaneceu em silêncio, cada pessoa contemplando o significado da revelação de Austin e o poder literalmente ao seu alcance. Isso é ótimo e tudo, Green interrompeu. Mas por que você está nos contando? Austin fixou seu olhar em Bill. Está incompleto. Quero que você complete. Os olhos de Bill se arregalaram. Você quer usar essa coisa? Ele perguntou, sua voz tingida de descrença. Os olhos de Austin brilharam com uma intensidade vermelha. Sim. E quando eu fizer isso, preciso de pessoas por perto que me parem se eu ficar bêbado de poder. Verde e amarelo trocaram olhares, o peso do pedido de Austin se instalando. A sala ficou em silêncio por um momento antes de Bill perguntar, em que você planeja usá-lo? Austin fez uma pausa, seu olhar percorrendo seus amigos. Mewtwo. Lance estava do lado de fora da estrutura imponente, com o olhar fixo no horizonte. Quando um carro elegante parou no meio-fio com o motor zumbindo suavemente, ele se endireitou. A porta se abriu e Steven Stone saiu, com uma expressão marcada pela preocupação. Problemas? Lance perguntou, observando o comportamento perturbado de Steven. Steven passou a mão pelos cabelos, um suspiro escapando de seus lábios. É a Silphco, meu tio está me pressionando para adquirir a empresa. Lance assentiu, entendendo a gravidade da situação. Silphco, hein? Outrora um titã na indústria de tecnologia. Steven bufou com uma pitada de cinismo em sua voz. Antes a palavra-chave. Amanhã, suas ações vão despencar. É praticamente um ativo tóxico agora, dado o escândalo em que estão atolados. Lance ergueu uma sobrancelha, seu interesse despertado. Você quer dizer o fiasco da equipe Rocket? Exatamente, respondeu Steven, sua frustração evidente. Suas negociações ocultas com a equipe Rocket não são mais apenas sussurros da indústria. É um pesadelo de relações públicas. A avaliação da empresa está despencando e sua credibilidade no mercado está abalada. Lance encostou-se no prédio com os braços cruzados. Então, você está pensando em comprá-los? Diversificar seu portfólio, talvez alavancar sua pesquisa e desenvolvimento? Steven fez uma pausa, seu olhar distante. Não sei. É uma medida de alto risco. Por um lado, há potencial para uma reviravolta, uma reformulação da marca. Mas por outro, pode ser um buraco. Por que você me chamou aqui, Lance? Steven perguntou, mudando de assunto. Os olhos de Lance brilharam com uma pitada de intriga. Siga-me. Há mais nisso do que apenas estratégia de negócios. Ele se virou, acenando para Steven se juntar a ele, levando-o a uma intriga mais profunda que estava dentro das paredes do edifício gigante. Steven Stone seguiu Lance pelas imponentes portas do prédio, seus olhos examinando o ambiente estéril. As janelas de vidro ofereciam vislumbres de salas onde cientistas e médicos trabalhavam diligentemente. Criaturas enormes estavam sobre as mesas, diferentes de tudo que Steven já tinha visto. Quem são esses? Steven não pôde deixar de perguntar, seu olhar fixo nas formas grotescas. Você leu os arquivos que lhe enviei sobre os projetos da equipe Rocket? A voz de Lance era grave. Steven assentiu. Sim, os projetos da equipe Rocket. Estes Lance gesticulou em direção aos cadáveres gigantes, foram o que atacou Canto. Os olhos de Steven se arregalaram enquanto ele espiava dentro das celas de vidro. Dentro havia híbridos humanos e Pokémon, alguns com escamas e penas em locais onde deveria haver pele humana, outros com membros torcidos em formas não naturais. Seu estômago embrulhou com a visão. Estas são vítimas recuperadas das bases da equipe Rocket. Experimentos fracassados, explicou Lance, sua voz cheia de raiva. Experiências fracassadas? Com que propósito? A voz de Steven era apenas um sussurro. Armas, Lance respondeu sucintamente. Eles pararam em frente a uma cela de vidro onde uma mulher estava sentada sozinha, olhando fixamente para a parede. Lance? Por que há um humano aí? Essa é a agente Duplica. Ela era uma mestra em mimetismo com seu dito. A confusão de Steven se aprofundou. Mas por que ela está aqui? Sua pergunta foi interrompida quando Duplica se virou para eles. Metade de seu rosto era uma gosma arroxeada, derretendo e se reformando. Steven se encolheu com a visão. Uma vítima? Steven mal conseguiu perguntar. Sim. Ela foi encontrada em um tanque químico, seu cadáver fundido com dito. Seu cadáver? A voz de Steven vacilou ao ver Duplica sorrir. Sim, ela estava morta antes do experimento. Mas de alguma forma, ela foi reanimada. Steven lutou para compreender. Então ela é humana? Não sabemos. Ela pode falar, interagir. Ela até forneceu algumas informações sobre Duplica. Isso é bom, certo? Steven se agarrou a uma ponta de esperança. Lance suspirou. Não temos certeza se é Duplica falando ou algo mais.
Alguns teorizam que é uma nova entidade, sem alma, apenas operando nas memórias de Duplica. Steven ficou em silêncio, absorvendo o horror de tudo. Quero que você fique com a custódia de Duplica, disse Lance de repente. Steven riu incrédulo. Eu não sou uma instituição de caridade, Lance. Esta é uma ordem da Liga, afirmou Lance com firmeza. Por que eu? A frustração de Steven era evidente. A Liga confia em você e sua empresa de biotecnologia pode ser crucial para entender a condição dela. E o que a Liga espera que eu faça? Por enquanto, apenas observe. Não temos certeza se a eutanásia pode ser necessária. Lance consultou o relógio. Você fica aqui. A professora Ivy irá informá-lo melhor. Eu tenho que ir. Para onde você vai agora? Steven perguntou, sua curiosidade despertada apesar do ambiente perturbador. Lance se virou, um meio sorriso brincando em seus lábios. Vou fazer coisas de campeão, ao contrário de algumas pessoas que conheço, ele brincou, seu tom leve, mas cheio de desafio. O rosto de Steven se abriu num meio sorriso, com uma pitada de orgulho em sua voz. Ei, para que você saiba que fui um grande campeão na minha época. Lance olhou por cima do ombro, sua expressão era uma mistura de diversão e sarcasmo. Qualquer coisa que ajude você a dormir à noite, Steven. Com isso, ele se afastou, deixando Steven sozinho com seus pensamentos e a difícil tarefa que tinha pela frente. A Liga Pokémon? O cenário foi montado contra a grandiosidade da sede da Liga Pokémon, um testemunho da arquitetura e das proezas Pokémon. Sua intrincada pedra brilhava como prata sob o sol do meio-dia, esculturas de Pokémon lendários feitas com mão magistral adornavam sua fachada, cada uma aparentemente imbuída de vida própria. O edifício, uma visão majestosa, erguia-se como uma fortaleza contra um mar de vozes descontentes. Uma multidão de pessoas, um oceano de emoções cruas, cercava a sede. As vozes de protesto ecoaram nos edifícios, as suas palavras pintando imagens de fúria e frustração. Cartazes balançavam acima da multidão, trazendo mensagens de desafio e exigência. Justiça para Kanto. Johto não se curvará. A equipe Rocket vai pagar. Suas roupas eram uma mistura vibrante de ativismo popular, remendos costurados à mão com símbolos de seus Pokémon favoritos, broches de resistência, bandeiras de solidariedade pintadas à mão. A mídia, uma onda de agitação, estava espalhada pela multidão, com suas câmeras e microfones prontos, capturando cada momento. Um jovem repórter chamado Timothy manobrou em meio ao mar de gente, seus olhos pousando em uma mulher chamada Marianne. Sua mão apertou firmemente um cartaz que dizia Justiça para Johto, seu rosto era um epítome de desafio. Com licença, senhora, começou Timothy, com o microfone estendido em sua direção. Posso perguntar por que você está aqui hoje? Os olhos esmeralda de Marianne encontraram os dele, um fogo brilhando dentro deles. Por justiça, afirmou ela com a voz firme. Para os nossos filhos que vivem com medo por causa das atrocidades da equipe Rocket. Timothy assentiu, entendendo o sentimento dela. Ele então deu uma guinada mais pessoal. E você, senhora? Foi pessoalmente afetada por esses ataques? Marianne hesitou, mas sua determinação não vacilou. Todas as mães em Kanto e Johto foram pessoalmente afetadas, meu jovem. Quando nossos filhos temem se aventurar, quando não podem confiar na segurança de suas casas, todos somos afetados. Apesar da multidão, das câmeras e da pressão, Timothy fez mais uma pergunta, que ultrapassou os limites do profissional e do pessoal. Seu filho também vive com medo, senhora? Houve um suspiro da multidão ao redor deles, e o aperto de Marianne em seu cartaz aumentou. Ela olhou para Timothy, seus olhos cheios de emoção. Meu filho, Asher, ele fez isso, mas ele não está mais conosco. Sua voz falhou no final, mas ela manteve a cabeça erguida, suas lágrimas eram uma prova de sua força. A multidão ao redor deles caiu em um silêncio aterrorizado. Naquele momento, Marianne não era mais apenas uma manifestante. Ela era um símbolo da dor pessoal e do sofrimento coletivo que o povo de Kanto e Johto suportou. De repente, um silêncio caiu sobre eles. Os repórteres se levantaram, com rostos solenes enquanto se voltavam para o grande palco. Sr. Goldshove, o estimado presidente da Liga Pokémon, apareceu, flanqueado pelo estoico Lance e pela formidável Elite Four. A entrada deles foi recebida com uma mistura elétrica de reverência e resistência. Os holofotes recaíram sobre Goldshove quando ele pigarreou e começou a se dirigir à multidão, sua voz ecoando nos alto-falantes. Povo de Kanto e Johto, estou diante de vocês hoje, não como uma figura de autoridade, mas como um cidadão que compartilha suas preocupações, seus medos e sua indignação. Ele fez uma pausa, um líder carismático hábil na arte da oratória, deixando suas palavras pairarem no ar. Enquanto isso, um repórter curioso navegou pela multidão até uma manifestante, uma mulher com cabelos ruivos e uma expressão de determinação no rosto. Você pode nos dizer por que está aqui? Ele perguntou, sua pergunta ecoando pelos alto-falantes. Ele seguiu com mais perguntas, algumas investigando sua vida pessoal, deixando a mulher tensa. De volta ao palco, Goldshove continuou. Fomos machucados, fomos espancados, mas não fomos quebrados. A equipe Rocket foi derrotada. Sua proclamação foi recebida com uma explosão de barulho vindo da multidão. De repente, um grupo de manifestantes, com os rostos obscurecidos por máscaras vazias, ergueu as vozes em uníssono. Ashura protegeu Kanto. A declaração deles ressoou na multidão, provocando uma onda de concordância que varreu o mar de pessoas. Em resposta, retiraram os seus dispositivos, smartphones, tablets, e ergueram-nos no alto. Outros ergueram murais, pinturas e imagens bem acima de suas cabeças, revelando uma figura que se tornou sinônimo de resistência, Ashura. A representação mostrava uma figura envolta em preto, uma máscara branca ocultando tudo, exceto um par de olhos vermelhos penetrantes.
Dias antes, quando o reinado de terror da equipe Rocket foi abruptamente interrompido, a comunidade online notou um padrão intrigante. Mercenários misteriosos, guerreiros Pokémon de habilidade significativa, pareciam estar estrategicamente posicionados para responder rapidamente aos ataques. À medida que estes padrões foram divulgados online, uma revelação surpreendente veio à tona. A Guilda dos Mercenários divulgou um comunicado dizendo que um indivíduo anônimo contratou seus serviços, colocando-os à espera. Esta informação gerou um incêndio de especulações online. O mundo foi repentinamente consumido por um mistério digital, um mistério em escala global. As teorias da conspiração surgiram como flores silvestres. Alguns sugeriram que era um membro desonesto da Elite Four, outros especularam que era um Pokémon lendário em forma humana e alguns até apontaram o dedo para governos estrangeiros. Em meio a esse alvoroço, um despejo de dados foi divulgado online. Ele se espalhou pela internet como um vírus, revelando a amplitude e profundidade dos crimes da equipe Rocket. Lavagem de dinheiro, extração de órgãos, corrupção nos mais altos níveis, seus atos hediondos foram expostos para todos verem. Figuras proeminentes da Liga Pokémon ao governo foram implicadas, enviando ondas de choque por todo o mundo. No entanto, a questão que manteve a internet em alvoroço foi a identidade da pessoa que revelou essas atrocidades. Quem era a figura mascarada? A comunidade online se reuniu, compartilhando informações e dicas, trabalhando em conjunto para desmascarar o herói. Finalmente, um avanço ocorreu quando eles rastrearam o despejo de dados até um cibercafé. A filmagem do CCTV foi divulgada, mostrando uma figura vestida de preto, uma máscara branca obscurecendo seu rosto, seus olhos vermelhos sendo a única característica identificável. A internet, em acordo coletivo, apelidou essa figura de Ashura, o herói de canto. Antes que a cacofonia aumentasse, Lance deu um passo à frente, sua figura alta projetando uma longa sombra. A multidão ficou em silêncio quando sua voz profunda e autoritária quebrou o silêncio. Suficiente, ele gritou, suas palavras soando, silenciando todos imediatamente. A tensão pairava no ar como uma nuvem de tempestade, esperando a tempestade passar. Parágrafo MAC. Cada Cascon se lembra de cada ferimento que sofreu nesta fase de desamparo e quando evoluir, retornará como um fantasma para vingar 10 vezes mais esses ferimentos. No entanto, apesar desta reputação, há muitos que lhes dão amplas razões para a vingança. Nenhum Pokémon selvagem aprendeu a evitar Cascon, e alguns particularmente sádicos os jogam para fora das árvores, passam por cima deles ou tentam em vão quebrar suas conchas quase inquebráveis. Uma estranha tradição em Oen garante às pessoas que elas não podem morrer se um Cascon vivo guarda rancor delas. Então os idosos marcham para as florestas sempre que temem a morte para abusar de Cascon. Metade morre do veneno dos toques antes que outras causas possam acabar com suas vidas. Quem primeiro espalhou esse boato deve ter odiado Cascon ainda mais do que Cascon odeia seus agressores, pois ele exerceu sobre todos eles uma vingança mais terrível do que eles podem imaginar. Para que um dos toques saia de sua concha Cascon, ambos devem ter sofrido um ferimento, por menor que seja, e se tornarem poderosos o suficiente para vingá-lo. Os treinadores de Cascon os enviam para lutar contra Pokémon selvagens fracos para que possam evoluir rapidamente e não precisem exercer uma vingança brutal. A maioria dos Cascons são feridos várias vezes antes da evolução até que algum dia eclodam para se vingar de cada inimigo, começando pelo mais forte. No entanto, mesmo os mais determinados e poderosos desses Pokémons podem encontrar seus esforços frustrados e passar gerações nesta forma feridos, mas imutáveis, pois os vivos não podem prejudicar os mortos. Eles esperam uma era terrível até que a roda da vida gire e encontrem alguém que pensam ser a reencarnação de seu algoz. É por isso que as vítimas mais torturadas e mutiladas do Dustox são aquelas que nunca pisaram num Cascon. Capítulo 439. O silêncio que se seguiu ao comando de Lance foi profundo, um forte contraste com a cacofonia que acabará de encher o ar. Sua figura, alta e imponente, era um símbolo de autoridade e força, lançando uma longa sombra no palco e na multidão. Por um breve momento, houve uma respiração coletiva, uma pausa no tumulto enquanto todos os olhos se voltavam para o Mestre Dragão. Lance, com sua presença imponente, esperava que suas palavras ressoassem com a autoridade que ele detinha em canto como seu protetor. Mas a realidade da situação estava longe do que ele havia previsto. À medida que os segundos passavam, o silêncio começou a se desgastar. Um murmúrio baixo começou na multidão, como o estrondo distante de um trovão, ficando mais alto e mais agitado. A tensão, em vez de se dissipar, pareceu aumentar, carregada de emoções que as palavras de Lance despertaram involuntariamente. De repente, uma voz cortou o silêncio inquieto. Você não pode nos silenciar com apenas um comando, gritou o manifestante. A raiva e a desconfiança em sua voz eram claras e ressonantes. Esta foi a faísca que acendeu o fusível. Você deveria ser nosso herói, não nosso opressor. Um jovem gritou, sua voz carregando uma mistura de traição e descrença. Onde você estava quando a equipe Rocket atacou nossas casas? Uma mulher gritou, sua voz embargada de emoção, suas palavras ecoando a dor e o medo coletivos. Nós confiamos em você, Lance. Você deveria nos manter seguros. A voz de outro manifestante soou, carregada de acusação. Chega de suas promessas vazias. Alguém acrescentou, seu grito cortando o ar. A raiva da multidão era palpável, uma força física que parecia pressionar de todos os lados. Lance, antes reverenciado como um protetor, agora era um símbolo dos próprios medos e frustrações que a multidão expressava. A confiança deles, antes inabalável, agora estava quebrada. As rachaduras eram evidentes em cada palavra gritada e punho cerrado. Por que esconder a verdade de nós? Nós merecemos saber, exigiu uma voz, cuja insistência representava a fome de transparência e honestidade. Você não pode nos silenciar com medo.
Outro manifestante gritou desafiadoramente, captando o sentimento de resistência que crescia entre a multidão. A cacofonia de vozes ficou mais alta, um coro de descontentamento e desilusão. Lance, de pé no palco, sentiu o peso da desconfiança e da raiva deles caindo sobre ele. Sua intenção de restaurar a ordem saiu pela culatra, revelando uma divisão entre a Liga e as pessoas que eles juraram proteger. Em meio às tensões crescentes, o Sr. Goldshove deu um passo à frente. Ele colocou uma mão calmante no braço de Lance, um gesto de solidariedade e moderação. Sua voz, firme e tranquilizadora, encheu os alto-falantes. Lance, por favor, disse ele, com os olhos fixos no mestre dragão. Este não é o momento para raiva, mas para compreensão. Lance, com a mandíbula tensa, assentiu lentamente e recuou, uma aquiescência silenciosa à sabedoria de Goldshove. Sua retirada foi recebida com uma mistura de reações da multidão. Alguns pareciam aliviados, enquanto outros permaneciam céticos. O Sr. Goldshove virou-se para a multidão com uma expressão de empatia. Eu entendo que há muitas perguntas que precisam ser respondidas, ele começou, sua voz ressoando com sinceridade. E farei o meu melhor para abordá-los. Os repórteres, percebendo uma oportunidade, imediatamente entraram em ação. Microfones foram levantados, câmeras focadas e perguntas voavam densas e rápidas. Sr. Goldshove, o fracasso da Liga Pokémon em impedir a invasão da equipe Rocket fez com que a confiança do público despencasse. Como chefe desta instituição, que medidas tangíveis você tomará para restaurar a fé em sua liderança e na própria Liga? Goldshove parou por um momento, reunindo seus pensamentos. Reconhecemos o nosso fracasso na prevenção desta catástrofe, começou ele, a sua voz ressoando com o peso da responsabilidade. Estamos implementando uma revisão abrangente dos nossos sistemas de segurança, melhorando a nossa rede de inteligência e garantindo um processo de verificação mais rigoroso para todos os indivíduos associados. Este é apenas o começo. Recuperaremos a sua confiança através de ações, não apenas de promessas. Suas palavras foram recebidas com uma mistura de reações. Alguns na multidão assentiram pensativamente, enquanto outros sussurravam entre si, com aparente ceticismo. Giovanni continua foragido. A equipe Rocket pode estar enfraquecida, mas não foi erradicada. Como o público pode confiar que a Liga é capaz de lidar com essa ameaça contínua? A resposta de Goldshove foi firme. Neutralizamos muitos dos principais agentes da equipe Rocket e estamos colaborando com a Polícia Internacional para levá-los à justiça. Sua garantia, no entanto, pouco fez para aliviar a tensão palpável entre a multidão, as cicatrizes da invasão da equipe Rocket ainda abertas. Uma pergunta contundente veio de outro repórter, investigando as consequências das ações da Liga. A Elite Four e os líderes de ginásio se envolveram com Pokémon geneticamente modificados, causando danos colaterais e vítimas civis. Como você justifica essas ações? A expressão de Goldshove ficou sombria. O dano causado a vidas inocentes nos entristece profundamente. Tivemos que tomar decisões difíceis numa situação sem precedentes. Um suspiro coletivo surgiu da multidão, a lembrança dos danos e da perda atingindo um acorde doloroso. Finalmente, uma pergunta que muitos esperavam emergiu da multidão. E quanto a Ashura, o herói enigmático? A Liga tem alguma informação sobre sua identidade? Sr. Goldshove fez uma pausa, seu olhar varrendo o público. Compartilhamos sua curiosidade sobre a Ashura, mas o anonimato deles deve ser respeitado. Suas ações altruístas foram fundamentais na batalha e por isso somos gratos. Este reconhecimento do heroísmo de Ashura trouxe acenos de aprovação e murmúrios de respeito por parte da multidão, um sentimento partilhado de admiração pela figura misteriosa que se tornou um símbolo de esperança e coragem no meio do caos. A corrupção dentro da Liga permitiu que a equipe Rocket se infiltrasse em suas fileiras. Por que você não conseguiu evitar isso? A resposta de Goldshove, cheia de remorso, reconheceu o descuido deles. Fomos pegos de surpresa. O nível de engano foi sofisticado. Esta admissão provocou uma onda de desconforto na multidão, com a sua fé na Liga visivelmente abalada. A enxurrada interminável de inquéritos continuou, cada um deles contundente e crítico, refletindo o crescente descontentamento entre o povo. Eles investigaram profundamente as políticas da Liga e o suposto envolvimento na crise que assolou a região. Um repórter experiente insistiu sobre os rumores de Goldshove recebendo doações de membros de alto escalão da equipe Rocket. Esses rumores são infundados, afirmou Goldshove, mas suas palavras pouco fizeram para reprimir o murmúrio inquieto que se espalhava pela multidão. Outra questão cortou a atenção, questionando a confiança na liderança de Goldshove, dado o histórico de corrupção da Liga. Goldshove manteve-se firme, prometendo transparência e reformas, mas as suas garantias pareciam pairar no ar, pouco convincentes para a multidão cuja fé na Liga estava visivelmente vacilante. A cada resposta, Goldshove tentava navegar no campo minado da opinião pública e do ceticismo, mas as reações da multidão eram reveladoras. A confiança deles havia sido profundamente abalada e cada resposta parecia ser recebida com mais dúvidas e escrutínio. Sr. Goldshove, o público perdeu inúmeros amigos e familiares nesta catástrofe. Circulam rumores de que você tinha conhecimento prévio da invasão da equipe Rocket e optou por dispensá-los. O que você tem a dizer sobre essas alegações? O rosto de Goldshove empalideceu, mas ele manteve a compostura. Garanto-lhes que se tivéssemos alguma ideia da escala deste desastre iminente, teríamos feito tudo o que estava ao nosso alcance para o evitar. Os rumores são totalmente falsos. A nossa falta de preparação é algo que lamentamos profundamente e estamos a tomar medidas para correto. Sussurros percorreram a multidão, ecoando a dúvida e a raiva que ainda pairavam no ar. Como podemos ter certeza de que a Liga está agindo no melhor interesse do público? Depois da escala de corrupção que foi revelada, como podemos confiar que não há mais ocultação? A transparência será nosso foco principal no futuro, respondeu Goldshove, sua voz ecoando pela praça silenciosa. Entendemos a necessidade de responsabilização e estamos dispostos a abrir nossas operações ao escrutínio público. A Liga é para as pessoas e seus Pokémon, e nosso objetivo é reconquistar sua confiança. Apesar das suas palavras,
palavras, as expressões dos manifestantes permaneceram cautelosas, a sua confiança na Liga foi severamente manchada. A barragem de questões críticas persistiu, cada uma como uma flecha afiada apontada para o coração das políticas da Liga, o seu fracasso em evitar a infiltração da equipe Rocket, a forma como lidaram com a crise e as terríveis consequências que deixaram as regiões marcadas. Um repórter de rosto severo chamado Arthur tomou a palavra com a voz cheia de acusação. Senhor Goldshove, anos atrás, você disse que a Liga era invencível e que a equipe Rocket era uma coisa do passado. Veja onde estamos agora. Como você justifica esses comentários hoje? O rosto de Goldshove endureceu, mas ele não se esquivou da pergunta. Admito que estava errado. Subestimei o alcance e a astúcia da equipe Rocket, mas garanto que aprenderemos com isso e faremos as mudanças necessárias. Apesar das suas garantias, o ceticismo da multidão era evidente. As pessoas sussurravam, suas expressões eram uma mistura de raiva, medo e desconfiança. À medida que as perguntas continuavam a chover sobre o Sr. Goldshove, uma voz perfurou a cacofonia, seu tom carregado de pressentimento. Há especulações de que o Tinsifer está de volta. Você tem algum comentário sobre isso? A menção do Tinsifer, um arrepio palpável percorreu a multidão. Um silêncio caiu sobre a multidão, denso e sufocante. O nome Tinsifer carregava consigo um peso sinistro, um espectro de medo que pairava na memória coletiva da geração mais velha. Evocou imagens de uma guerra que devastou o mundo Pokémon, deixando cicatrizes profundas e não curadas. Os rostos na multidão empalideceram, os olhos arregalados de alarme. Sussurros giravam como folhas em uma tempestade, o nome Tinsifer, repetido em tons abafados e temerosos. Os pais apertavam os filhos com mais força, um instinto protetor despertado pela simples pronúncia do nome. Veteranos de conflitos passados trocaram olhares sombrios, suas expressões nubladas por memórias que seria melhor deixar enterradas. A geração mais jovem, sentindo a mudança na atmosfera, assistiu com uma mistura de confusão e medo crescente. Eles podem não ter experimentado os horrores em primeira mão, mas a reação das pessoas ao seu redor foi suficiente para incutir uma sensação de pavor. O legado do Tinsifer, ao que parece, transcendeu gerações, sua sombra escura pairando sobre o presente. No meio desta atmosfera carregada, o rosto de Goldshove refletia a gravidade da situação. A multidão esperou com a respiração suspensa, o medo e a ansiedade pairando no ar. Estamos cientes dos rumores sobre o Tinsifer, respondeu Goldshove com a voz firme. Fique tranquilo, estamos tomando todos os cuidados necessários. Não seremos pegos de surpresa novamente. Senhor Goldshove, qual é a sua opinião pessoal sobre Ashura? A multidão e a Elite Four voltaram sua atenção para o Sr. Goldshove, aguardando sua resposta. O presidente parou por um momento com expressão contemplativa. Minha opinião pessoal, começou ele, é que Ashura é o herói e protetor de Kanto. Um suspiro audível varreu a multidão. Lance, parado ao seu lado, olhou para o comentário. Ele reconheceu o que era, uma tentativa de Goldshove de salvar a face diante do público, de se associar ao herói misterioso que conquistou os corações e mentes das pessoas. Enquanto isso, Green assistia ao desenrolar do drama na tela da TV com uma mistura de diversão e descrença. Ela se virou para Austin rindo. Ei, Austin, até o presidente está cantando louvores a você como herói e salvador. Austin revirou os olhos, sua voz cheia de sarcasmo. Ah, com certeza. Eu sou o herói que coloca ketchup no sorvete, ele brincou, olhando para Pikachu, que parecia estranhamente intrigado com a ideia. Aqui está, amigo, disse Austin, entregando uma mistura bizarra a Pikachu, sua refeição gourmet. Pikachu, não se incomodando com a estranheza culinária, engoliu tudo alegremente. Austin então se virou para Bill, que estava absorto em arquivos sobre a Master Ball. Bill, você faz parte do conselho de administração da Silphco, certo? Bill olhou para cima, pego de surpresa. Sim. Bom, ligue para eles, disse Austin com indiferença. O quê? Ligar para eles? Por quê? Bill perguntou, confusão estampada em seu rosto. Quero comprar a Silphco, declarou Austin, como se fosse a decisão mais natural do mundo. As sobrancelhas de Bill se ergueram. Você quer comprar a Silphco? E onde, por favor, diga, você conseguiu dinheiro para isso? Austin sorriu. Digamos apenas que eu invadi os ativos da equipe Rocket e posso ter redirecionado algumas doações para contas offshore. Os olhos de Green brilharam com malícia. Quanto custa alguns? Yellow, igualmente curioso, entrou na conversa. Sim, Austin, quanto? Austin respirou fundo, preparando-se para as reações deles. Não fique bravo, mas são cerca de 280. Oh, milhões. Isso não é tão ruim, Bill interrompeu, tentando racionalizar a quantia. Bilhões, Austin corrigiu, seu tom casual. O queixo de Green caiu e ela desmaiou dramaticamente. O que? Bill engasgou em descrença. Austin assentiu com uma pitada de orgulho em sua voz. 280 bilhões de dólares em fundos ilícitos. Parágrafo MAC. Os viajantes que visitam Oin frequentemente notam a escassez de luzes externas na região. As luzes da rua são raras, assim como as luzes externas nas casas, e alguns treinadores até recomendam que seus pokémons usem um flash nas cidades para autodefesa. Os astrônomos migram para lá porque é muito mais fácil ver o céu noturno. Quando a iluminação externa foi instalada pela primeira vez em Oin, luzes consideradas seguras pelas regiões vizinhas, uma epidemia de envenenamento por Dustox se espalhou a cada instalação de luz. Dustox é um pokémon vingativo que espalha seu veneno com cada bater de asas, um veneno de ação lenta mas doloroso que pode ser fatal em grandes quantidades, mas geralmente só é concentrado o suficiente para ser notado quando um Dustox está perseguindo alguém para vingar o dano sofrido como Cascon. Dustox, no entanto, também é inexoravelmente atraído por certas cores de luz. Noite após noite, os Dustox se reuniam nas ruas das cidades de Oin, e à medida que a iluminação se expandia, uma misteriosa nova pandemia dizimou a população de Oin. A própria modernidade foi culpada, e multidões desesperadas de luditas destruíram luzes, poções e qualquer outra coisa considerada reprovada pelos deuses.
Quando um jovem médico percebeu que a estranha nova doença não era causada por algum novo vírus ou bactéria estranha, mas por envenenamento por Dustox, e poderia ser tratada com nada mais do que repelente de insetos em torno das luzes. Todas as luzes em Oen já haviam sido destruídas e um governo que temia a revolução se não agisse, procurou banir até as estrelas. As leis que ofuscaram Oen desapareceram com o passar do tempo, e luzes cercadas por repelentes contra insetos foram eventualmente erguidas em algumas ruas da cidade, muitas décadas depois. No entanto, embora as leis aprovadas posteriormente tenham desaparecido, esta dolorosa memória histórica ainda obscurece Oen até hoje. Capítulo 440. O trio caminhou por uma trilha sinuosa, a exuberante copa acima deles farfalhando suavemente com a brisa. Green, com um beicinho brincalhão, cutucou o braço de Austin. Já chegamos. Sério, Austin, minhas pernas vão registrar uma reclamação em breve. Austin riu, seus olhos brilhando com malícia. Paciência, Green. Você vai adorar a surpresa, eu prometo. Green bufou com as mãos nos quadris enquanto lançava a Austin um olhar falso e sério. Tenho sido paciente nas últimas 5 horas, Austin. Se esta surpresa não for alucinante, responsabilizo você. Austin ergueu uma sobrancelha, um sorriso brincalhão no rosto. Essa responsabilidade inclui dinheiro? Green estalou os dedos, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Sim, e só para você saber, minhas taxas de decepção são bastante altas. Austin riu balançando a cabeça. Bem, nesse caso, é melhor eu começar a economizar. Talvez eu possa pagar em cartas de Pokémon raros ou, não sei, em um suprimento vitalício de Poképuffs. Green riu, esbarrando nele de brincadeira. Tentador, mas eu prefiro dinheiro. Ou talvez apenas ter você me carregando pelo resto do caminho. Meus pés estão protestando aqui. Só então, Lucario, carregando um Yellow cochilando, olhou com uma sobrancelha levantada, como se estivesse pensando se deveria oferecer uma carona para Green também. Ei, Lucario, tem espaço para mais um? Green brincou, piscando para o Pokémon. Ei, Lucario, tem espaço para mais um? Green brincou, dando uma piscadela divertida para Lucario. Lucario fez uma pausa e olhou para ela com um toque de atrevimento nos olhos. Eu pareço seu servo para você. Ele respondeu telepaticamente. Talvez Green respondeu, tentando manter uma cara séria. Lucario bufou seu tom brincalhão, mas firme. Ei, pirralho, quer trocar de lugar comigo? Antes que Green pudesse responder, Austin, concentrado no mapa, entrou na conversa sem erguer os olhos. Não. Lucario olhou para Yellow, ainda dormindo em seus braços, e depois de volta para Green. O Green também está incluído nesse pacote, você sabe. As bochechas de Green ficaram com um tom rosado, mas antes que ela pudesse responder, Austin ergueu os olhos do mapa, com um brilho travesso nos olhos. Lucario, com todas as frutas que você tem comido ultimamente, acho que você precisa de exercício mais do que qualquer um de nós. Lucario lançou a Austin um olhar que dizia, sério, mas não conseguiu esconder o brilho divertido em seus olhos. Green caiu na gargalhada e até Yellow se mexeu levemente nos braços de Lucario, murmurando algo incoerente durante o sono. Green, com sua energia aparentemente limitada, de repente pulou nas costas de Austin com uma risada travessa. Ei! Austin exclamou, quase perdendo o equilíbrio. Estou cansado, declarou Green com os braços em volta do pescoço de Austin. Austin ergueu uma sobrancelha. Você vai me pagar por esse serviço de táxi improvisado? Green riu. Você deveria agradecer as suas estrelas, Austin. Não estou cobrando pelo privilégio de carregar uma princesa como eu. Austin sorriu brincando. Princesa, hein? São 200 Pokédolars, por favor. Green fingiu choque. 200 Pokédolars? Prefiro rastejar nesse ritmo. Fique à vontade, Austin respondeu, imperturbável. Green rapidamente respondeu. Que tal 2 Pokécents? Austin riu. Isto é uma fraude. Green colocou seus melhores olhos de cachorrinho. 1 Pokédollar. É pegar ou largar. Austin suspirou dramaticamente. Tudo bem, mas estou fazendo isso sob protesto. Green aplaudiu triunfantemente e de repente tirou uma carteira. Prazo de pagamento. Os olhos de Austin se arregalaram. Espere, essa é a minha carteira. Green pescou. O que é seu é nosso, Austin. Compartilhar é cuidar. Austin revirou os olhos. Não vivemos sob o comunismo Pokémon, Green. Green respondeu. Deveríamos ter uma votação democrática para decidir se você receberá o Pokédollar ou não. Austin resmungou, mas não conseguiu esconder um sorriso enquanto ajustava Green nas costas, acelerando. Green gritou de surpresa. Ei, vá devagar, seu malandro. Enquanto isso, Lucario, caminhando ao lado com Yellow adormecido nos braços, olhou para a comoção. Ele pensou consigo mesmo. Devo acordar Yellow para esse show? Deixe-a dormir. Ela está perdendo toda a diversão, no entanto. Green ficou lá, seu cabelo era um emaranhado selvagem de galhos e folhas, parecendo exatamente a aventureira da floresta que ela não pretendia ser. Seu olhar estava fixo em Austin, que gentilmente cutucava um Pikachu adormecido em sua mochila. Pica, acorde, amigo, estamos aqui, Austin persuadiu suavemente. Yellow, esfregando os olhos e bocejando, olhou em volta. Já estamos lá. Austin assentiu com um sorriso que continha uma pitada de orgulho. Bem, nos últimos meses temos saltado de um lugar para outro. Então pensei, por que não comprar uma casa só para nós? Os olhos de Yellow e Green brilharam de excitação, o cansaço anterior esquecido. Lucario, porém, parecia mais interessado na perspectiva de encontrar um pouco de chocolate. Quando Austin se afastou, a grandiosidade de sua nova casa apareceu. Yellow e Green engasgaram de admiração. Diante deles erguia-se uma magnífica mansão, cuja arquitetura era uma mistura harmoniosa de design moderno e elegância clássica. A mansão, de grande escala, estava situada à beira de um lago gigante e cristalino que refletia o céu e a paisagem circundante.
O lago em si era um espetáculo de tirar o fôlego, suas águas brilhando sob o sol, criando um ambiente sereno e quase sobrenatural. A fachada da mansão era uma obra-prima de arte, com grandes janelas panorâmicas refletindo o céu e a vegetação exuberante da floresta circundante. O exterior foi adornado com pedra natural e madeira escura e rica, integrando-se perfeitamente ao ambiente. Cada seção da mansão ostentava varandas e terraços espaçosos, oferecendo vistas deslumbrantes da paisagem. A entrada era marcada por um majestoso conjunto de portas duplas, que dava acesso a um hall de entrada que prometia luxo e conforto no seu interior. A cobertura, com suas inclinações e ângulos elegantes, aumentava a grandiosidade, criando uma silhueta tão majestosa quanto convidativa. Ao redor da mansão, jardins meticulosamente paisagísticos se espalhavam, pontilhados de flores vibrantes, gramados bem cuidados e caminhos sinuosos. De um lado, uma série de cascatas menores alimentavam o lago, e seu som suave aumentava a atmosfera tranquila. Ao longe, montanhas imponentes montavam guarda, com os picos cobertos de neve, contrastando com o verde exuberante das florestas que abraçavam as encostas mais baixas. Essas montanhas serviram de cenário majestoso à mansão, realçando a sua beleza e imponência. Toda a propriedade parecia estar em seu próprio mundo, isolada e pacífica, uma fuga perfeita da agitação de suas vidas aventureiras. Era mais do que apenas uma casa, era um santuário, um lugar onde podiam descansar, rejuvenescer e estar juntos como uma família. Yellow e Green ficaram sem palavras, seus olhos observando cada detalhe de sua nova casa. Até Lucario, geralmente tão sereno, olhou em volta com uma sensação de admiração. Pikachu, finalmente acordado, espiou para fora da mochila e deu um encantado pica. Austin observou suas reações, um sorriso satisfeito no rosto. Bem-vindo à nossa nova casa, anunciou ele, com a voz cheia de calor e uma pitada de triunfo. A nova mansão fervilhava de vida e risadas, um refúgio tanto para humanos quanto para Pokémon. Lá dentro, Pikachu estava reclinado em um puff, seu comportamento relaxado ocasionalmente interrompido por uma faísca de eletricidade, como se estivesse rindo de uma piada interna. Lá fora, a cena era nada menos que uma comédia Pokémon. Pidgeot relaxou confortavelmente, sendo atendido por um Fearu pouco entusiasmado. Vartortle e ninjas pairavam por perto, incapazes de resistir à oportunidade de algumas provocações alegres. Ei, Fearu, já pensou em seguir carreira em enfermagem? Vartortle brincou com um brilho travesso nos olhos. Fearu respondeu, só se isso envolver cuidar de você para recuperar a saúde depois de uma asa de aço no rosto. Ninja se virou rindo. Claro, Fearu, todos nós sabemos que você é apenas um grande molenga de coração. Nos corredores, Kit DB, Drill e Butterfree estavam em uma missão exploratória, zumbindo de sala em sala. Aposto que consigo encontrar mais lugares secretos do que você, desafiou Kit. Butterfree vibrou graciosamente. Não é uma competição, Kit. Mas se fosse, eu definitivamente venceria. Do lado de fora, à beira do lago, Gyarados estava fazendo sua melhor imitação de um golfinho, saltando graciosamente no ar. À beira do lago, Gyarados se exibia com saltos majestosos, espirrando água para o alto. Dragonair, sempre exibicionista, cutucou Lucario, que estava tentando roubar um lanche. Vamos, Lucario, você está perdendo o show. Dragonair insistiu. Lucario, com a boca cheia de Pokélanche, respondeu telepaticamente, já vi Gyarados pular 1000 vezes. Mas você viu essas frutas com cobertura de chocolate? Elas são o verdadeiro espetáculo. No jardim, Ivysaur estava em seu elemento, tomando sol. Perto dali, Hiddon mastigava um dente de leão satisfeito. Ivysaur, percebendo a escolha do lanche de Hiddon, não pôde deixar de comentar. Vai vegano, Hiddon? Hiddon, mastigando pensativamente, respondeu. Não, só pensei em tentar algo mais leve. As pedras estavam me dando indigestão. No grande salão, uma cena travessa se desenrolava perto de um mural, uma imitação extravagante de O Nascimento de Vênus. O majestoso Gardevoir assumiu o centro do palco, cercado por uma série de Evolutions no lugar das habituais figuras mitológicas, cada uma fazendo uma pose graciosa. Gengar flutuou perto do mural, segurando uma lata de tinta spray, seus olhos brilhando com travessuras brincalhonas. Com a habilidade de uma artista travessa, ela começou a adicionar seu embelezamento único à pintura. Com movimentos rápidos e precisos, Gengar pulverizou um desenho complexo na elegante figura de Gardevoir. Primeiro, ela pulverizou na haste, depois na cabeça e em 2 bolas enormes. Gengar desenhou um pênis no Gardevoir. Chansey, parada ao lado do mural alterado, ficou mortificada. Gengar, o que você fez agora? Kadabra se aproximou observando a visão. Oh não, ela está puxando o pau para fora. Austin, tentando manter uma aparência de compostura, não pôde deixar de soltar uma gargalhada. Gengar, acho que você deu um novo significado a zombar da arte clássica. Gengar gargalhou, flutuando de volta com ar satisfeito. Kadabra se inclinou mais perto. Sabe, disse ele com uma risada. Sempre pensei que licença artística significava quebrar um pouco as regras. Não dar a Gardevoir um, vamos chamar de aprimoramento. Hard rock. Austin, incapaz de resistir a entrar na diversão, acrescentou. Gengar realmente enlouqueceu com sua expressão artística desta vez. O grupo explodiu em gargalhadas, sua diversão enchendo o salão. Lá dentro, Musharna e Kingler tentavam acalmar o inquieto Scizor, enquanto Charmeleon mastigava contente o carvão da lareira. Clefable saltitava com entusiasmo, inspecionando cada cômodo da mansão mobiliada, um bônus do leilão. Shedinja, à sua maneira enigmática, olhava ameaçadoramente para o sótão, como se guardasse segredos antigos. Aerodactyl empoleirou-se na varanda, aparentemente em busca de solidão, mas Steve, o Omanite, estava persistentemente tentando recrutá-la para sua sociedade de reavivamento Pokémon antigo pela enésima vez. Austin observou sorrindo, enquanto os Pokémon de Green e Yellow exploravam seu novo lar. De repente, ele sentiu um puxão suave em cada mão. Virando-se, ele viu Green e Yellow segurando suas mãos, ambos com sorrisos maliciosos.
Algo errado? Austin perguntou. Você sabe que horas são? Yellow e Green disseram em uníssono, seu sorriso se alargando. Hora da festa, declarou Austin, e aplausos ecoaram por toda a mansão. Mas a excitação foi momentaneamente interrompida pela pergunta prática de Yellow. Espere, o que vamos pedir? Os aplausos diminuíram quando perceberam sua localização remota. Nós poderíamos. Green começou, mas parou percebendo o mesmo. Nós cozinhamos, anunciou Austin com confiança, mas os aplausos falharam novamente enquanto todos ponderavam as implicações. Cozinheiro? Austin, Green e Yellow. Cozinheiro, o Pokémon ecoou em descrença. Kadabra, sentindo o pânico crescente, interveio com sua sugestão. Eu tenho uma ideia melhor do que envenenar a comida de vocês três. Os olhos de todos se voltaram para Kadabra, que acrescentou secamente, não me olhe desse jeito. Eu fico tímido como Snorlax em um buffet de saladas. Apenas soletre, alguém gritou. Teleporte, declarou Kadabra. A alegria voltou mais forte do que antes. Parágrafo MAC. A única e enorme folha na cabeça de um Lotad é quase circundada por uma crista sólida e elevada, com um pequeno recorte triangular na parte de trás. A folha é ligeiramente inclinada em direção a esta reentrância, pois a água da chuva deve pingar desta folha nas costas permeáveis de um Lotad para fornecer-lhes os nutrientes de que necessitam para sobreviver. Derramar água diretamente em seus corpos é inútil. A água deve ser pura e escorrer de suas folhas para nutrir um Lotad. Lotad maiores e mais velhos ganham energia extra agindo como balsas para Pokémons pequenos e famintos, que lhes dão a pouca comida que lhes resta para poder atravessar um rio ou um pequeno trecho de mar em suas folhas. É fácil para os humanos confundirem a visão de um grupo de Lotad flutuando através de um rio, carregando pequenos Pokémons como Wurmple ou Skitch em suas folhas, com um sinal pacífico da beleza da natureza. Para o Pokémon que os monta, no entanto, é uma viagem de exploração sombria e perigosa. A folha de Lotad é escorregadia e inclinada para trás. Permanecer a bordo é um esforço constante e extenuante. Lotad não faz nenhum esforço para resgatar passageiros afogados, pois permitir que suas folhas toquem na água do rio os exporia a micróbios perigosos, tornando-os incapazes de processar a água da chuva. Poucos sobrevivem a esta jornada, mas seus descendentes logo se multiplicam em novas colônias prósperas, pois Lotad são navegadores tão experientes que alguns Pokémons continuam a usá-los mesmo quando há barcos disponíveis. Talvez tenha sido essa jornada perigosa feita por tantos Pokémon rumo ao desconhecido que inspirou a antiga crença em Oend que para reencarnar, é necessário primeiro montar um Lotad gigante através do Rio dos Mortos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.